Porra, nada do Baiano ainda, mano. Eu fico puto quando ele se atrasa assim, velho. Relaxa, já ele tá aí, pô. Ô, rapaziada, o pai chegou, porra, é tudo nosso, bum bum tch, bum bum. Que isso, Slow? Que alegria toda essa aí, bicho. Ah, bicho, tá ligado, né? Essa pauta tava difícil de estudar, cara, e eu tava muito cansado, sem tempo, aí eu decidi arrumar uma ajudinha extra, tá ligado? Que tipo de ajudinha, mano? Ah, essa última semana aí eu descolei que um primo meu, né, ele toma uns remédios brabo, e aí tem um lá que ajuda com a tensão. Aí eu tô tomando, tem uma semana aí que eu já tô tomando todo dia. Que isso, cara. É cilado isso daí, né? Não, pô, toma esse remédio aí, é dos outros ainda por cima. É melhor ir no médico, né, cara? Que nada, bicho. Olha só, ó. Deixa eu te mostrar. Esse remédio aqui, ó, ele ajuda a galera que tem problema de atenção, né? Mas pra quem não tem problema nenhum, como eu, né? Tô pleno, ele funciona como um super poder. E aí eu tô mais espertão, eu tô focado. Tem 4 dias que eu nem durmo. Bum, bum, tch, bum, bum. Mano, agora que eu vi o tamanho da pupila do desgraçado, velho. Parece um anime, mano. Nossa, Lila, você vai morrer, mano. Essa porra aí tá te fazendo mal, cara. Que mané, tá louco? Ô, nada a ver. Eu tô a 100 por hora. Quer saber? Faz uma pergunta de uma conta aí. Fala aí que eu vou fazer agora, na hora. Vai. Caralho, tá bom. É 132 vezes 728, sei lá. Deixa eu ver. Sobe 2, vai 3. Meia dúzia pras 4. 27.920. Puta Vai. que pariu. Toma. Caralho, mano. Caralho, o pai é brabo, eu acho. Não vou fazer na calculadora, mas ele falou com confiança, eu acredito. Não, peraí. Deixa eu ver isso aqui. Calculadora, peraí. Mano, 96.096. Tá super errado, velho. Não, errado tá você, tua vida e tua calculadora, teu merda. Eu sou um deus onisciente. Puta merda. Bom, tá legal, cara. Pelo menos você estudou pro cast, né? Claro, porra. Hoje vamos falar de crack e eu tô daquele jeito pra entender tudo aqui do crack, falar, né, da sociedade e tudo mais. O crack a gente gravou no passado, mano. É, hoje é anfetamina, seu animal. Ano passado? Como assim, ô... Peraí, ano passado. Que ano que a gente tá mesmo? Velho, 2021. Não, em que mês? Maio, animal. E que dia? Bom, o cast sai dia 23. Por que você tá perguntando isso? Não, mas quem é você? Mano, você tá bem? Onde é que eu tô? Será se estou em Alagoinha? Ixi, capotou o Corsa de Slow? novo? Não, mas pera. Quem sou eu mesmo? GG, aborta, chama a ambulância que já Tá era. acontecendo? É fudeu. Pirituba? Peraí. Você está ouvindo o Zcast. Estamos mais um Zcast no bagulho. Aqui quem fala é o Bruno. Aqui quem fala é o Slow. Obrigado, gente, por não ter de palhaçada hoje. Aqui quem fala é o Eugênio. E Ah lá. a gente tá chegando no final da série de drogas. Já é. E tem uma coisa que eu queria muito falar com vocês, agora aqui, ao live, pra todo mundo saber, que é... Qual que é o próximo tema? Depois que a gente cansar de falar de droga, o que a gente vai falar? Aí acabou a vida, né? Como assim, pô? Eu vi um filme, esses dias eu assisti um filme do Scorsese com o De Niro, antigaço. É, qual o filme dele que não tem o De Niro também, né, cara? Aí você não ajudou ninguém e também. qual que não é nisso. antigo, né, pô? Mas nessas 20 aventuras aí, o De Niro é um loucão honrado, caralho, que sai da... Cara, você não da tá ajudando cadeia. ninguém ainda, cara. Tá, por enquanto tá todos. Vamos Ele lá. sai da cadeia e ele quer pegar de porrada o tiozão, que ele é um criminoso, só que ele não foi bem representado pelo advogado eu sei dele, que ele filme pegar esse, de porrada. é o do- Esse filme é famoso Tá pela ligado? cena dele debaixo do carro, né? Sim. Isso, Tem até o... Sideshow Bob, É, né? do Sideshow Bob, exatamente. Cabo do Medo. Cabo do Medo, esse livro. E aí tem uma cena que ele olha pra menina e fala: é o seguinte, tô usando droga pra saber se eu tô vivo. Que é pra saber se eu ainda sou um ser humano. Eu acho que define, né? Mas independente disso, infelizmente tá acabando as drogas que a gente tem pra falar, pelo menos as interessantes, né? Porque se for pra falar de tudo que tá dentro da indústria farmacêutica, a gente não vai sair do lugar. Não acaba Você não é Mas, falando do eu quero deixar Navalgina? aqui- Navalgina é importante. na vagina. Eu quero chamar aqui os nossos ouvintes. Eu tô fazendo aqui uma proposta que é: deem ideias, mandem pra gente aí que isso é outra legal, hein? série vai ser legal depois da série de droga. Então tem que ter a ver com ciência, tem que ter a ver com bagunça, do que a gente gosta. Isso aí dá pra misturar legal, hein? Mandem aí que a gente vai dar uma olhada pra ver o que vem, o que vai entrar no ano que vem. Eu já tenho umas ideias aqui, mas por enquanto eu não vou queimar largada. Vamos deixar pra ver o que os nossos ouvintes querem ouvir. Caralho, o bicho é mentiroso, né, velho? Não tem ideia nenhuma. Eu tenho chifre. Aí ele lança essa. Concorda, Bruno? Só concorda, porra. Tá É o fora aí seguinte, do cara. Sketchum, cara. Mas tá A gravando? gente Você tá aqui tá nas três gravando? últimas Ô, drogas. Ô, filha da puta. A gente tá nas três últimas drogas e sobre essa eu quero dizer que puta que pariu, a metanfetamina e a anfetamina no geral não é brincadeira, né, mano? Essa é Não é, cavala, cara. bicho. Não é à toa que a melhor série ela é feita foi complexa. com esse tema, né? Que foi Breaking Bad. Pois é, e é engraçado porque a gente fala
fala da anfetamina em praticamente todo cast que a gente fala, né? Porque normalmente elas são usadas pra cortar outras drogas. Exato. A gente falou que tinha anfetamina na cocaína, tem anfetamina no LSD, tem anfetamina do inferno. Tem anfetamina nos remédios que a gente toma no dia a dia, da vida. Exatamente. Então, mano, ela é muito... É uma classe muito grande, né? A gente vai explicar por que ela é assim, mas é uma classe muito grande de derivadas, né? A anfetamina, ela não é uma droga, ela é uma porrada, e aí dentro dessas derivadas, você tem algumas mais pesadas, outras que são utilizadas mais, né, de maneira mais leve no corpo, e a gente falou né, no podcast passado do êxtase, né? Que é uma dessas derivadas, e claro que por ter uma importância muito grande no uso, né, recreativo e tal, a gente acabou dando um programa só pra ela. Assim como a gente poderia fazer com a metanfetamina também, que é outra muito importante, mas mais no cenário americano, né? Mas acho que a gente consegue cobrir ela bem hoje. Vamos ver como é que fica. Essa parada que o Slow falou que é importante, né, cara? É muito dividida, muitos tipos de anfetaminas no mundo, e é isso que o Slow falou, tá em tudo que a gente toma, tipo, de farmacêutico, assim, ela tá no mundo, e é por isso que nos últimos anos é o tipo de droga mais usado, claro, depois da maconha. Mas toda vez que você vai pensar em droga... Né? Primeiro porque maconha não é droga, então, tá aí. E segundo porque você vai pensar em cocaína, você vai pensar... Não, mano, as anfetaminas estão no mundo, velho, estão drogando todo mundo, e pelo que a gente pesquisou e que a gente vai falar aqui hoje, não vão parar tão cedo não, viu, cara? Será que daqui a 100 anos, os caras vão falar assim, putz, igual a gente fala hoje, pô, a galera dava cocaína pra beber. Eles vão pensar e falar, pô, a galera usava anfetamina com tudo, sabe ou não? A gente tá dando hoje anfetamina pra criança, mano, e é impossível que não estejam vendo isso. Não é possível, velho. Então, vocês não estão dando, né? Então, assim, vocês estão vendo, estão achando pouco ainda. Assim. Então... E eu tenho uns dados interessantes que a gente vai trazer hoje do Brasil, cara. O Brasil é o maior consumidor dessa porra. A gente a gente tá consumindo isso há milhão mesmo. Eles são tipo uma droga que não é à toa que ele é usado na medicina normal, que é um estimulante do sistema nervoso e que dependendo de como você usa, ele pode ter um potencial de abuso muito grande, potencial de vício e etc. Ou controlado. Mistérios do cérebro, né? Os mistérios do cérebro. A gente não entende, então a gente abusa. Como diria os animais, tem 20%, como que é 80% do cérebro que não foi descoberto, que não é ativo. De mata fechada ainda, né? Dizem que se você usar 100% você voa, né? Tem uma parada. Mas essas anfetaminas são derivadas de uma planta, que é éfedra. Eu achei essa tradução, mas eu li o artigo em inglês. E essa planta, ela é nativa da China, Mongólia e etc. E contém efedrina e pseudoefedrina, que são coisas que alcaloides que a galera usa, são naturais e sempre usaram pra coisa fisiológica humana, tipo as tribos da Mongólia, etc. Usavam pra várias coisas, tá ligado? Igual, tipo, cocaína. Folha de coca, a galera usava pra várias paradas, enfim. A história tá parecida. Esse bagulho de vir da natureza é um negócio incrível, cara, porque você tem os alcaloides, eles estão em todas as plantas, né? Sempre tem. E aí você tem diferentes alcaloides com diferentes efeitos psicoativos e tal. E aí, no caso das anfetaminas, ela não é só uma droga que tem seus derivados sintéticos absurdos. Ela também tem os derivados naturais, né? O Bruno tá falando dessa principal planta, mas tem outras que trabalham com derivados dela, né? Isso é muito doido, cara. A natureza já tava explicando que a anfetamina não era brincadeira. Exato. Então, o que a gente tá falando é que quando a pessoa fala, eu fumo maconha porque maconha é natural, toda droga é natural. É isso. É, tão natural. Você para pensar que a gente nasceu numa explosão de estrelas de átomos que vieram do início do universo, tudo é a mesma porra. Peraí. Tudo é natural, irmão. Tudo é natural. Esse é um argumento infalível. Exato, agora eu venci. Pode desligar o cast, vai dormir e tá bom, é isso. Mas por que essa planta é importante? Foi através dela que um farmacêutico, o doutorzinho não, né? Do mestrão. Porra, doutorzinho foi um desrespeito. Eu falei e já percebi. Chamado... Grande Só mestre, que o cara grande provavelmente mestre. era pequenininho. Era, mas porra. Mas o nome dele era Nagayoshi. Vamos chamar de Nagai, que é mais fácil. Olha aí. Nagai, seu Nagai. Ele era um químico, século XIX, ali no final do século XIX, tava se desenvolvendo ainda. Porque eu tava estudando, ele teve uma história muito foda em levar e deixar popular a farmacêutica e a química orgânica no Japão. Esse cara, ele é muito Olha que pica. interessante, né, cara? Esse cara é muito Porque o Japão foi um dos últimos a entrar na linha de corrida desse tipo de conhecimento, né? Uhum. Mais industrial, mais científico e tal. Legal saber que tem um cara aí que entrar é de pioneiro. verdade forçado, né? Na Segunda Guerra só. Exato, na Segunda Guerra teve um boom, né? Mas só que começou antes, porque quando ele conseguiu isolar a efedrina pela primeira vez foi em 1885. Então, no finalzinho do século XIX ali, ele já tava brincando de ser cientista. Tanto que quando você vai... Era moda, né? Na Europa já tava vendo... Não, na Europa já tinha. Na Europa era. Mas o chocante né? é você ver isso de um cientista japonês. É muito louco mesmo. Exato. Só pra você ter uma noção, ó, ele foi o primeiro doutor em farmácia do Japão inteiro. E Claro.
claro. Mas isso pra mim não me choca nem um E pouco. ele foi estudar na Dado Alemanha, na o título Prússia, dado né, por ele mesmo, né? Ele se deu o título de Eu doutor. me treinei, eu sou o Não, doutor, ele foi isso aí. treinar na Alemanha, cara. A gente já falou nos episódios que a gente fala de drogas, a gente sempre comenta muito de química orgânica e tal, e quão E forte sempre- na indústria sempre cai lá, né? etc. Ele sempre cai na Alemanha. Ele foi estudar A lá porra na da Alemanha, Alemanha. etc. Tanto que ele se casou com uma alemã lá rica, não sei o que, e voltou pro Japão com ela. Ô, E ela louco. começou a lecionar alemão na... Tem um mangá disso aí, é Monster. É parecido, cara. Lembra? Eu fiquei com medo, Essa porque pegada é aí. Monster, né? E a parada que eu achei interessante vendo a história desse cara é que em 1923, quando o Einstein foi visitar o Japão, teve uma época que o Einstein começou a visitar os países, não sei o que lá, e pai, estudar em muito lugar. E ele foi visitar o Japão e ele ficou justamente hospedado na casa desse cara. Provavelmente ele era o Cacete, mano, não é cientista possível, velho. máximo do Japão, tá ligado? O Einstein, ele gostava, né, de trocar ideias, de falar sobre ciência o dia inteiro. Né? Ele era aquele chatão que só falava de artigo científico. Então, é esperado que ele fosse ficar na casa de um cara que tivesse, né, essa da mesma E área. ele tinha dele que também. viajar muito que o pessoal cansava dele, né? Legal, Einstein. Valeu, vai embora. Cusão, velho. Valeu, pai. O cara começava a falar, não, tá bom, beleza então, cara, tem uma gravitacional, vai lá. Mas enfim, depois que ele descobriu em 1885, ele conseguiu sintetizar, né, separar, isolar a efedrina, obviamente que a galera começou a estudar, e em 87, 2 anos depois, um cara que era um químico romeno, chamado Lazar, aqui vai ser difícil, Lazare Edelenu, não sei como é que pronuncia, não sei. Tá legal. Mas enfim, Puta, joga no cara, Google romeno, Lazar aí velho. com Z e Edelenu aí, você vai encontrar alguma coisa. Romeno é Esse cara começou a sintetizar anfetaminas a partir da efedrina. E aonde? Obviamente, ele estudou em Berlim, Alemanha. Olha e ele foi isso, muito embaçado. Eu tava vendo que ele fez umas paradas no processo de petróleo, de refinar com dióxido de enxofre, pá, e não sei o que lá, que era uma parada muito absurda que eu acho que ainda é utilizado até hoje, ou pelo menos foi utilizado por muito tempo, tá ligado? Então ele meio que... à frente de seu tempo. Ele era à frente do tempo dele com Ó, eu já queria dar um pitch aqui no bagulho, porque, velho, das drogas que a gente comentou em todas as séries até agora, né? As anfetaminas em geral, né? Não tô falando especificamente do êxtase, que a gente já comentou e tal. Elas em geral exigem uma... Como é que eu posso dizer? Eu gostei Uma da concordância. sensibilidade. Elas exigem... Cara, foi forte. Deixa o cara terminar a Elas frase, pô. exigem Não tem como, cara, ele consertar isso. Tá cedo. De vez em quando ele arruma, pô. um refino, né, na área da química orgânica, que é um bagulho que me deixa atormentado, cara. Quando você assiste Breaking Bad, que você vê o Mr. White falando o que eu faço é uma arte, é de fato, cara. Esse processo que o Bruno tá falando aí, por exemplo, é um negócio fora já da caixinha ali, né, dos processos orgânicos da época. São usados até hoje e são chatos, cara. São extremamente chatos. Sabe aquele cara que tem que pintar um quadro, ele é chato com a técnica dele, sabe? Tipo, tem que fazer daquele jeito, senão não funciona e tal. O famoso Mr. White, né? Acho que ele sintetiza bem então. esse papel aí do cara chatão. Exato, os caras pegaram a ideia, né, do E aí, em negócio. 1929, a gente tem o Gordon Wales aí, a América vem, né? Os americanos, América... Finalmente, tudo né? Isso. Estados Unidos, vem. Americano, norte-americano, safado. E ele percebeu também os efeitos fisiológicos, né? Do que a vitamina trazia. E as empresas... Percebeu, né? Percebeu. Como, né? Vocês sabem, a gente já falou sentiu, nisso faz anos aqui. É claro, tendo esses efeitos fisiológicos que vocês foram estudando, ele falou, pô, peraí, as empresas farmacêuticas no geral começaram a desenvolver medicamentos que tinham essa parada, pra tratamento de congestão, asma, principalmente pra coisas nasais de inalar. De 33 a 48, a vitamina ela foi incluída como um inalador de congestão nasal, pá, e ela foi vendida livremente, chamada como benzedrina. E é claro... É legal isso aí. É legal a gente falar disso porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a popularização dela, veio mesmo, né? E ela não veio nesse momento. Ela vai vir na Segunda Guerra. Mas é importante deixar claro que nos Estados Unidos já era medicamento. Sim. Eu tô marcando isso porque eu vou contar uma conspiração aqui e aí você já sabe. Aí Porra, você já até na segue daí. droga agora você tá com essa parada aí, velho. O cara tá livre Não, mas, no mundo, né? porra, é uma história cheia de conspiração, cara. Como é que eu vou Tá bem, ignorar? tá bom. Enfim, além disso, ele também era utilizado para outros tratamentos, como efeitos positivos, tipo perda de peso, narcolepsia, depressão, enfim, nem usava pra qualquer coisa, né? Vamos botar pra ver como que é, botava e tal. Era ele e cocaína, Exato. né? Ah. Disputando pra ver quem é mais. Dá uma quebrada com cocaína aqui, só pra... A galera gostava de fazer isso. Mas a popularidade dele cresceu e o que eu achei tão interessante da história de metafetamina e anfetamina e tal é porque a grande popularidade veio na Segunda Guerra. Tem um bagulho muito forte entre anfetaminas e a guerra no geral. E eu não tinha muito feito esse vínculo. Claro que a gente vê, sei lá, filmes depois, principalmente do Vietnã, que soldados voltavam viciados em drogas para os Estados Unidos e a gente tem esse vínculo mesmo sem saber exatamente qual era a droga que eles usavam. Mas estudando um pouquinho as anfetaminas, você entende o impacto que essas drogas tiveram desde a Segunda
Guerra Mundial. E foi uma coisa que não nasceu no Vietnã. Ela foi meio que migrando, né? Foi evoluindo, mas ela começou desde lá. Eu achei isso interessante. A gente comentou em outros casts de drogas, né? Opioides, heroína, um monte de coisa que veio nessa linha, né? A guerra que os Estados Unidos participou e bancou muita parte ali e tal, ela foi propulsora dessas substâncias na sociedade própria americana que eles combatem hoje em dia, né? Pois é, bicho. Eles que criaram essa. Então, e é daí que vem a tal da conspiração, que eu acho que é legal a gente discutir, porque uma das histórias mais famosas, se você vai pesquisar sobre anfetaminas e Segunda Guerra, é sobre o tal do piloto alemão que caiu em território inglês. Tipo, a ideia vai que, durante a Segunda Guerra, a Alemanha tava, tipo, vencendo a guerra. Antes de perder, ela tava vencendo. Sim. E o que ela tinha? Ela tinha os melhores aviões, ela tinha os melhores foguetes, ela tinha os melhores tanques. Tudo que a Alemanha produzia tinha a maior eficiência possível. Uhum. Mesmo assim, mesmo se você tendo todos o melhor maquinário, você não consegue, por exemplo, dominar a França em um dia, tá ligado? E a Alemanha fez isso. E aí a galera ficava louca. Pô, como que pode a Alemanha ter soldados que não dormem, que não descansam e tal? E de acordo com essa palhaçadinha da história, que eu acho absurdo, os Estados Unidos coçava a cabeça e a Inglaterra coçava são super soldados? Eu não entendo. E aí, eventualmente... Nasceu o Capitão América, é isso, Betruzão? Então, reza a lenda que caiu a porra de um avião. E quando cai esse avião, eles vão lá, né, tiram o soldado lá de dentro e começam a pesquisar as coisas que andava com o soldado alemão. E aí uma das coisas que eles encontram é um kit de primeiros socorros que eles abrem, e aí tem lá, tipo, algumas coisas de iodo, umas paradas assim, chocolate com cafeína, que todos os soldados comiam muito esse chocolate com cafeína, né, pra ficar esperto. E aí encontraram lá essa bula, né, tipo, umas cápsulas de uma química sinistra. Tome essa merda aqui que você não vai dormir. E de fato, os soldados alemães, eles eram, mano, eles passavam pelos bagulho, velho. Você já viu aquele submarino de uma pessoa só? Sim, cara. Mano, como alguém controla aquilo? Mano, você entra numa canoa que você não consegue nem virar o pescoço, eles soltavam você na Alemanha e você tinha que atravessar o Atlântico inteiro. Era tipo 48 horas sem mexer o pescoço. Era um bagulho ridículo, velho. E aí, só pra complementar, a gente já comentou sobre esse livro, existe um livro chamado High de drogado, né, em inglês, de alto drogado, High Hitler, que é um livro sobre como o uso da droga influenciou, né, o próprio maquinário do exército alemão e tal, exatamente em cima disso aí, é um livro bem bacana. Exatamente, e aí a lenda rola que aí sim os aliados pegaram essa parada, entenderam o que ele tava usando, falaram, pô, os soldados só aguentam essas marchas infinitas e tal, por quê? Porque eles estão usando anfetaminas, agora a gente sabe disso, e agora a gente vai começar a dar pro nosso exército também pra rivalizar, caralho, né, pra poder bater de frente. Né? Que história. É uma puta de uma balela do cacete. É por isso que eu tô querendo marcar que já era remédio nos Estados Unidos. Eles já conheciam essa porra antes da guerra, meu. Não tem nada a ver com, já que o vilão está usando, a gente vai usar também. Pra mim parecia recontar a história total. Houve um incidente em que o Führer parecia estar viajando sob o efeito da anfetamina. Mas além disso, é uma droga que ela é usada até hoje, como a gente comentou, e tem algumas coisas que eu achei interessantes a gente comentar. Por exemplo, tem uma droga que é a Adderall, não sei como fala, Adderall, sei lá, que ela não é aprovada pela Anvisa, e essa droga ela trata DDA e DDAH. Eu vou falar mais dela pro futuro. Tipo, tem a Ritalina também, só que a Ritalina não é metanfetamina, não é só anfetamina. Tal. Não, as duas são anfetaminas, mas essas duas são hoje o que rola de anfetamina. A epidemia que a gente tá falando, pô, como que pode ser a droga mais usada depois da maconha? É por causa desses dois nomes que o Bruno falou. Mais pro final do cast, quando eu for falar de hoje em dia, eu vou explicar por quê, mas Adderall e Ritalina são o bico de lança. E a ideia é justamente pra aumentar a concentração e etc. Né? São derivados, né? Esses derivados, eles fazem parte da família das anfetaminas, mas tem diferentes maneiras de uso, né? De metabolismo também. Eu acho que um outro por isso que entra nesse pacote aí. Muito famoso no Brasil é o Rebite. E tem um artigo que eu deixei aqui na pauta, vou pedir pro Slow deixar o linkzinho desse, caso vocês queiram ler, que o cara ele tenta fazer um estudo porque a gente, mais do que nunca hoje em dia, a gente tem a noção de que o Brasil viveu na pele isso, como a gente é um país que foca basicamente no transporte de cargas através de estradas e caminhões. Então, tipo, a gente não usa trilhos, né? Trilhos de trens e tal, ele é basicamente por estrada. Então, você vai fazer um transporte pra outro estado, interestadual, você geralmente usa caminhão e etc. E o trampo desses caras é um trampo do cacete, e vide a greve dos caminhoneiros que teve, sei lá, esses anos aí, a gente viu o peso que tem. Se eles pararem, fodeu, acabou o Brasil, pode tacar fogo, já era, acabou, tem mais. E quem tá mantendo o Brasil funcionando durante a pandemia, né? São só os caminhoneiros. Exatamente. Qual que é a parada que o artigo tenta trazer é linkar o alto índice de acidentes que existem nas estradas com o uso desses de rebite, principalmente. Rebite é um tipo de anfetamina que pegou, né? A gente fala muito com todos os casts de drogas que a gente fez, né? As drogas, elas não têm só caráter de vício químico e tal, mas elas também têm um negócio cultural, né? Um lance cultural. Daí ela pega com uma certa camada da sociedade numa certa região, né? Do mundo aí, né? A gente pega a heroína, por exemplo, que é uma droga
droga do hemisfério norte, o crack é uma droga do hemisfério sul e por aí vai, né? E o rebite, cara, ele virou uma droga da classe caminhoneira brasileira, né, cara? Então, mas é engraçado que rebite, ele é que nem êxtase, tá ligado? Não é uma droga só. Rebite é o nome que eles dão pras pílulas. E o mais triste, eu acho, é porque se você vai atrás e pesquisa, o caminhoneiro, é claro que ele não tem informação de entender que aquilo que ele tá fazendo, ele sabe que é errado, porque pegar no doping, se pegar no doping é um problema, inclusive eu vou falar disso no final do podcast. Mas ele não tem noção que é uma droga, porque vem na cartelinha de remédio, bicho. Tipo, é diferente, né? O que entra na cabeça do caminhoneiro é, eu estou tomando esse remédio de uma forma errada. Não é eu estou tomando droga. E isso é um perigo enorme. É de novo onde a informação é uma arma que tem que ser usada a favor dessas pessoas. E aí, é claro. Mas é aquela parada, tipo, eu nunca dirigi por muito tempo, não gosto, inclusive. Mas eu sei que o GG já fez isso de dirigir estrada à noite e tal, e como cansativo que é uma moto e cansa. Mas, tá mano, então, tipo, o problema... É meio que uma arma que os caras usam ali pra ficar acordado. O problema não é a droga, né, mano? O problema é o capitalismo, como sempre, como todos os podcasts que a gente fala aqui nessa porra. O problema é que abusam dessas pessoas. Tipo, o caminhoneiro, ele tem que correr horas sem parar. Qualquer problema que acontecer com o caminhão ou com a carga é problema dele. É uma merda. Ele tem a pior profissão do mundo. Aí ele precisa, obrigatoriamente, da droga pra ficar acordado, velho. Claro, antigamente, até, sei lá, o final de 2000, assim, rebite era, mano, lei. Era só rebite que rolava. E o rebite, na verdade, era qualquer medicamento que eles conseguiam colocar à mão que era de emagrecimento, que nem o Bruno falou. Porque as anfetaminas, elas vêm de várias formas, né? Então eles usavam um negócio chamado Emagrece, que é um que vendia, aí ficou proibido, aí o Paraguai começou a passar aqui pra dentro e eles compravam. Mesmo assim, não é barato. E, mano, os caras tomam, tipo, de cartela por vez. É um bagulho bizarro. Porque se eles não fizerem isso, eles não têm trabalho. Porque a indústria exige deles que eles façam uma coisa que é sobre-humana. Eles têm que viajar a distância. Cara, você não pode tomar isso aqui, hein? Mas se não tomar... você não vai conseguir trabalhar, exato. É tipo, porra... São distâncias absurdas que eles têm que cumprir, um prazo apertado, né? Exato. Com todos os riscos que exigem no caminho. Não só de acidente, de roubo, de um monte de coisa, né, cara? Então eles têm que estar ligado o tempo todo. Eu vou voltar mais no rebite no final do podcast aí, mas o negócio deu uma diminuída, tá? Hoje em dia o rebite é mais uma história que se conta do que uma realidade, e eu vou explicar por quê também. Mas teve essa fita e é terrível. E aqui a gente pode começar a falar de metanfetamina, que as coisas vão se mesclando, né? Aí é só alegria. Aí vai ficando gostoso. Metanfetamina a gente viu, né, o estrago que faz. O Breaking Bad mostrou legal. Tem o Jesse Pinkman, né, que ele mostra qual que é o efeito daquela merda. E por incrível que pareça, que a gente volta pro Japão. Olha que coisa doida. Porque o japonês, o químico que conseguiu sintetizar a metanfetamina e tal, em 1919, foi o Akira Ogata. Não foi o mesmo. Não foi o mesmo, foi outro cara. Ele usou a efedrina também como precursor, então assim, o... Cacete, mas o que o Japão tá fazendo na história das anfetaminas, né, cara? Cara, o Japão queria fazer parte. Você começa a estudar química, tem o cara que é o primeiro farmacêutico do Japão. O cara pegou efedrina e tal. Você vai pegar aquilo pra meio que continuar. Faz sentido. O Japão queria ser pioneiro em alguma coisa também. E eles já estavam nesse caminho e foram seguindo, né? Tá bom, faz sentido. Até porque eu tava lendo algumas coisas que aparentemente o Nagai, brincando ali, com a paradinha e tal, ele meio que já tinha feito. O Brunão não para de desrespeitar o cara, velho. É doutorzinho, agora ele tá brincando. É um desrespeito sem fim, velho. Primeiro grande doutor japonês aqui, cara. Eu só não consegui achar um artigo que batesse o martelo falando, cara, ele foi o primeiro, não foi o Akira, enfim. Mas eu vou deixar aqui os dois e você pesquisa aí e se vira. Mas o Ogata, ele fez o quê? Ele produziu essa parada e ele fez um rolê com uma farmacêutica da Grã-Bretanha, né, da Inglaterra lá e tal, pra meio que introduzir como uma pílula pra tratar as doenças de congestão nasal, asma e depressão. Então a metanfetamina também foi dessa mesma então ela tava andando mais ou menos disputando o público. Ou não tava disputando. Exato. Porque era pra usos diferentes, né? Mas ao mesmo tempo eu podia entrar na farmácia e comprar anfetamina ou metanfetamina. Metanfetamina. Eles tinham usos parecidos. Bacana. Então, nossa, a farmácia... métodos químicos de fazer diferente. Cada cast que a gente faz de droga, a gente bota a farmácia, cara, numa situação, né, bicho? Mas ela começa, cara. Ela que coloca essa merda. A época, no século XX ali, você ia na farmácia, meu amigo, e o bagulho lá era poucas. Quase uma boca de fumo. O bagulho na farmácia era poucas mesmo. Você colava lá, você tava liberado, cara. Você podia comprar cocaína, heroína, metanfetamina, ópio, tudo. É ópio, é a porra, é meta, é crack. Tá liberado aí, ó. Compra aí, pai. É, bicho. Meu Deus, mas, mano... É pra dar uma quebrada, o cara comprava um lolozinho pra curtir. A gente dá risada disso, mas isso só mostra uma indústria porca, cara. E é por isso que, inclusive, a anfetamina continua estourando aí. Como o Brunão falou, né? Daqui a uns anos, cara, os caras vão falar assim, porra, os malucos vendiam tarja preta, nossa suavidade, vendia anfetamina, não sei o que, né? Tipo, continuamos nesse mundo das drogas, né? Do mundo das drogas, né, cara? Você vê que a gente acaba sendo meio que refém. De certa forma, essas drogas,
tem um efeito médico, tá ligado? Sim. Então os caras falam, pô, o que a gente vai fazer hoje em dia é por lei, enfim, pra você comprar você tem que ter um bagulho e tal. E hoje em dia, mano, eu não sou da área, tá ligado? Psicologia, psiquiatria, mas hoje em dia o que a gente vê, mano, você vai no bagulho e o cara já te taca um remédio, velho. Sim. Especialmente esses dois que o Brunão falou aí. Tipo assim, mano, tá ruim, tá feia a coisa, toma aqui, toma essa porra aqui, uma vez por dia aí, você fica loucão, segue o jogo da vida e vai embora. Que é exatamente o que aconteceu com cocaína, entendeu? E é por isso que eu acho tão engraçado. Como que podem não ter percebido isso? Eu vou explicar por que podem não ter percebido isso. Segunda Guerra Mundial. After World War I in 1929, the Great Depression varied across nations. It started with the collapse of the American stock market and quickly spread to Europe, then worldwide. It created a severe worldwide economic collapse. In a lot of countries, the civilians started to be against government and capitalists. Then, they turned to support extremism, asked to redivision colonies to get more resources to solve the national crisis. A gente vai eu quero entrar nessa Segunda Guerra Mundial, porque dessas drogas que eu já estava comentando, por exemplo, a droga que era famosa na Alemanha era chamada de Pervitin. E qual que era a parada? O uso era basicamente em soldados, na hora da guerra, pra aumentar o estado de alerta, dava a sensação de euforia, o cara ficava animadão e tal, e diminuía o apetite do cara. Esse aí então, mesmo que eles acharam no avião lá, o Pervitin, isso mesmo. Então, tipo assim, é perfeito. Você tem um cara que ele não vai comer porque ele vai estar sem fome, ele vai estar ligadão, então ele vai estar atento ao que tá acontecendo, e ele vai estar eufórico pra ir pra batalha, porque ele tá indo pra ele vai morrer, né, cara? Pois é. E só que aí os ingleses, por sua vez, né, que é o lado bonzinho, entre aspas, eles também usavam uma anfetamina chamada benzedrina, que a gente comentou já, que tinha os mesmos efeitos, a lógica era a mesma. E no Japão, isso que é legal, porque nessa época o Japão ele tava começando a se industrializar e também ele entrou na guerra. Então, tipo, ele tinha que se industrializar pra guerra, tava na loucura. E eles usavam lá, o remédio chamava Filofon, filo com PH. Filo, né, vem de amor e fonos de trabalho. Porra, bicho, filo vem de amor. Se você ama o trabalho, né? É essa pegada. Sim. Mas aí é bem Japão mesmo, né, cara? Total. Então, exatamente, a ideia era o quê? Ao invés de você usar só nos soldados, não que eles não usassem, por exemplo, kamikaze, você acha que era o quê? Malucão, né? Cara, então, isso não foi podia triste pra mim. Não. Eu fiquei chateado com essa história aí, na moral. Porque, de fato, se você pesquisa, você vê isso aí, que os kamikazes, a maior parte, estavam usando muita anfetamina. Por quê? Porque na hora de se matar, você precisa de algum impulso, velho. Porque não é uma coisa natural do ser humano. Porra. Não é natural você se jogar no avião. Só se você tiver muito louco de droga. E, cara, é foda, né? Porque perde muito da honra. Da lenda, né? Da lenda dos kamikazes, né? Que morriam pelo imperador, aquela porra toda. Eu fiquei tão desapontado. Bicho, o Japão sempre teve isso. Não, eu gosto de humanizar essa parada. É bom, ó, por exemplo, a gente já comentou sobre... É legal, mas, porra, que triste. Quando a gente for fazer nosso cast vindouro aí de Japão feudal, a gente vai comentar sobre os harakiris, né? Que eram os rituais de suicídio. Será que os caras estavam drogados também? Então, não na época antiga, do medieval, porque eles ainda não tinham esse costume, né? Será? Porque senão estariam. Tinha ópio, tinha álcool. A gente vai descobrir. Poderia bem ser. A gente vai chegar lá. Mas uma coisa que a gente sabe, que já é sabido aqui, é que tinha uns caras que cortavam a cabeça deles pra eles não sentir dor, né? Sim, pode crer. Sim. Eles tinham trabalho pras pessoas nobres, óbvio, claro, né? Não eram qualquer um. Então os caras já tinham aquela dor inicial ali, fala, ai meu Deus, eu pra caralho, vinha um cara e cortava sua cabeça. E pronto, passou. Então os caras já tinham maneira. Ele não é esse negócio de eu vou morrer sentindo dor com tranquilidade. Nunca houve. Com tranquilidade, é complicado. Não, mas é essa fita aí. Eu fiquei decepcionado, mano. Pô, os caras loucos de droga jogando avião, você pode nem saber que era kamikaze. Fala, vou estacionar aqui rapidão. Vou estacionar aqui. Deixa eu estacionar aqui, Pearl Harbor aqui, rapidão. Tava estacionado, legal. Puta, cara. Mas como eu falei, tipo, também tinha um grande peso, como é amor pelo trabalho e tal, era dos trabalhadores na fábrica, e principalmente pra guerra, mas, né, naquela parada toda. Então, tipo, eles tramparem mais, sem se alimentar e etc. E até porque a máquina de guerra do Japão ali tava muito necessitada. Pô, com certeza, né, velho? Então, pra tentarem competir ali, até porque ele tinha tido guerra contra a Rússia, tinha dado um pau do cacete. Então, assim, os caras já estavam na merda. Então, o Japão foi o país que extrapolou, né? Eles pegaram e saiu só do exército e foi pra população operária também, a droga. Que loucura, né, cara? Exatamente. E depois da guerra, pelo que eu tava vendo, teve um artigo que eu vi, eu não sei se eu salvei esse pra gente deixar pra galera ler depois, mas esse artigo ele comenta o aumento, principalmente na parte criminal. Assim, o artigo, eu não achei o artigo muito bom também, né? Eu achei meio merda. Mas esse artigo ele comenta que teve, logo depois da guerra, um aumento na vadiagem, justamente da galera de pessoas jovens que estão viciadas na droga agora. Você ficou usando pra trabalhar, não tem mais trabalho, tá, bomba caiu, tá merda. Porra. Você vai fazer o quê? Bagunça. Pra se drogar, você vai ter que fazer merda de fazer crime e tal. Então teve um aumento na criminalidade logo após a guerra e
tem uma associação que eles fazem com o vício na droga e etc. Então dá pra gente usar aí, e faz sentido. Né? Então, sim, exatamente. Marginalizou a população, né? Chama atenção isso, porque, de novo, né, a gente vê a história se repetindo, e é muito importante deixar claro por que isso aconteceu, né? Pô, Estados Unidos tá em guerra, Inglaterra tá em guerra, eles não sabem quanto tempo a guerra vai durar, eles estão produzindo droga, eles estão produzindo anfetamina pra caralho. Aí acaba a guerra. Pô, legal, conseguimos pegar o Hitler, soltar umas bombas, legal, show. O que a gente faz com esse monte de anfetamina e o conhecimento de como fazê-las a custos baixos? A gente solta na medicina, velho. Aí o que acontece? Todos os médicos começam a receitar pra tudo, aí o jovem que tem um pouco de distúrbio de atenção ou quer emagrecer, toma essa merda, fica viciado e pronto. Aí você tem isso que o Bruno falou. Então, tipo, tem vários jeitos. O Japão deu pros trabalhadores. Os Estados Unidos tava dando pra todo mundo que tossia na rua. Pô, é óbvio que você vai gerar uma população viciada. E aconteceu isso com o ópio. Antes, muito tempo antes. Sim. E foi, a gente tava falando dos problemas de drogas geracionais, né? Que foram gerando, né? Exato, mano. Dentro da própria família, né? Os pais se viciam e os filhos já entram nessa onda. Sim, né? e você vê como é sujo. É só porque, produzimos muito, a gente tem que usar em algum lugar. Pô, é zoado, velho. Eu fico chateado. Capitalismo que chama, pai. Tem que vender, vai jogar fora. Pois é. Você faz um monte de cloroquina aí, você vai jogar fora? Não. Agora tem que usar, tem que passar pra frente. Eu sei até matar a população inteira. Porque, como eu tava comentando, tipo, essas drogas geralmente elas eram vendidas como inaladores, né? Pra população em geral. Só que aí você tem a população que já tá ficando viciada e tal. E assim, qualquer coisa que vicia e você não tem um controle, tipo, de tarja preta que você tem que comprar com uma receita médica e tal, o bagulho meio solto, o nego vai ficando viciado e vai falar assim, porra, esse inalador não é o suficiente. Que agora começou a descobrir que se você pode quebrar esse inalador, você vai ter uma paradinha ali, você pode usar de outras formas. Como, por exemplo, bebedar num filtro de café, por exemplo, tomar e ficar doidão. Puta que pariu. Álcool, põe na bebida pra tomar, porque se você pegar só o líquido, era meio mela. E também tem uma descoberta que foi incrível, que era você pegar esse líquidozinho e injetar na veia. O abuso começa a ficar como? O primeiro ser humano que descobriu a veia nessas porra, aí, cara, mudou o mundo, né, velho? Porque ele fez e não morreu, né? Ele falou, uau, eu não morri. Na veia, eu sou um herói. Na hora que ele botou na veia, ele falou, aqui, agora ficou pequeno o bagulho mesmo. Agora é nóis. Agora vamos que vamos. Mas aí o que foi incrível que eu tava lendo da história, porque a galera começou a perceber, pô, a população está abusando do nosso inalador. Isso é errado. O que eu vou fazer? Vou colocar uma parada aqui que é desnaturante, pra ficar uma merda e impedir a digestão e tal, e vai ser horrível. Nossa. Então ninguém vai mais fazer. 10 de 10. A indústria se corrigiu ali, o mercado, o livre mercado se corrigiu. A mão invisível, né? Ela deu um tapinha nela. Aí a população, eles esquecem que a população é científica, a população é experimental. Porra, e a população descobriu que o quê? Se você começar a ferver o bagulho, você caga o desnaturante e você consegue continuar utilizando, injetando na veia e o cacete. Então eles ferviam o produto antes de começar a usar. Basicamente é isso. Então, pra eliminar esses produtos. Fervia na colherzinha? No beck, na colher, na panela. E aí, com o tempo, esses inaladores, eles só foram retirados do mercado de fato, assim, em 1971. Olha então, o tempo que levou, né, velho? E atenção, os inaladores, não a droga. Claro, exatamente, claro. inaladores. Que era da onde a galera tava tirando pra fazer bagunça, né? Que era vendido muito fácil e tal. Eles tiraram e falaram, não, essa porra aí. Tem outros remédios pra asma que não deixam a pessoa doidona. E começaram a tirar de Será que tem ou será que a gente vai descobrir mais tarde que não? Então, talvez não, né? Talvez, não sei. O único remédio que eu conheço que não deixa drogado é a penicilina, velho. É o único, o resto todo não confio. Mas é importante também você ficar doidão no hospital, controladamente, bacana. A enfermeira tá cuidando de você, não tem problema. Com carinho, com cuidadinho, né? Mas uma parada que o G comentou que faz sentido é que quando você vai falar sobre a produção das anfetaminas e tal, tava vendo que, tipo, a produção legal da anfetamina foi, tipo, 3,5 bilhões de comprimidos em 1958. Olha o tanto que eles produziram nesse ano. Então, tipo assim, ele não só era suficiente pra abastecer, sei lá, as pessoas com 20 doses por dia, tá ligado? Caralho! Era, tipo, muito grande. Então, assim, qual que é o uso de tudo isso, tá ligado? É aquele bagulho que o GG colocou que a gente fica pensando, tá ligado? Tá produzindo demais, velho. É porque tava vendendo. Era como mais uma coisa mercadológica do que, de fato, preocupação com saúde pública, algum medicamento pra fazer bem. Com certeza. Tá, produz aí mais uns 5 lotes aí pra nós ficar ricos. Depois nós vemos o problema que vai dar lá. O governo Isso que a gente tá falando de droga, né? Mas a gente sabe que a mesma história é igualzinho com arma de fogo, por exemplo. Os caras têm que produzir muito durante a guerra. E quando acaba, aprendeu a produzir barato e tem muito. Faz o quê? Continua produzindo e vende pra população. Olha, mas foda. Aí o GG fez agora um bagulho que fez sentido. Porque qual que é a parada? Nessa época, eles estavam começando já a falar assim, ó, só pode comprar com receita médica. Olha aí. E aí você começa a quebrar.
comprar. O cara não consegue comprar na farmácia e tal. Claro. Só que tinha muito. A oferta era gigante. E a demanda também era grande, mas você não podia comprar na farmácia. O que acontece? Não compra, né? Daí, desvio o tráfico. Olha legal. só. Se eu não posso vender legalmente, eu vou mandar isso aqui pro mercado negro que eles vão vender legalmente. Porque eles precisam, tá ligado? Então eles começaram a fazer isso, tipo... E ainda dá pra jogar um preço mais alto ainda, né? Porque é ilegal. E foda-se. Agora não tem mais ninguém, nem o governo tá em cima pra pegar... Eu também tributo, não, às vezes barateia também, que se foda, né? Aí não faz mais diferença agora. Como a oferta é muito grande, eu acho que não tinha um problema de preço muito, né? Mas é mais a parada assim, a farmácia, pô, eu tô com uma porrada de cloroquina aqui, vamos pôr o nome, né? Que aleatório. Porrada de cloroquina aqui. Eu não posso vender na farmácia mais a caralho? Vou vender pros caras vender na rua, porque o nego quer comprar. O azar do governo vigente no Brasil hoje é que cloroquina não dá brisa, senão já tinha vendido tudo, velho. Senão os lotes já tava em falta. Tava em falta, exato. O cara tava pedindo lá pro Trump, que nem é mais presidente. Pro Trump, não manda mais, por favor. Mas aí acontece, começa a ter problemas, né? Tipo, começa, não, peraí, tá começando a virar um problema aqui, hein? Eu acho que deu um problema. E vai se desenvolvendo e aí começa a ter a fabricação ilegal. E a primeira vez que eu tava pesquisando que eu encontrei, não sei se de fato é a primeira, mas foi a primeira que eu encontrei no artigo que eu estava lendo, é que foi encontrado em 1962, lá em São Francisco, na Califórnia, sempre vai pra Califórnia nessa porra de droga, que eles encontraram no bairro lá específico um centro, do cara que abusava muito de metanfetamina, os drogadinhos lá. Encontraram, tipo, a fabricação ilegal e, tipo, igual o Slow falou, é muito complexo, então é aquela fabricação imperfeita. Então, isso é um bagulho que me incomoda, cara. Me incomoda isso porque eu vi muito laboratório legal quando eu tava pesquisando essa pauta. E os caras fazem de qualquer jeito. Então eu tô muito curioso pra quando o Slow vir explicar como faz, porque eu não acredito que é difícil, velho. Bicho. Porra, você não assistiu o Breaking Bad, não, mano? É o que eu tô falando. Cara. O que os caras fumam, então, não é metanfetamina. Exato, mas exatamente. Tem fumando pureza que é uma merda. Uma pureza merda. Tanto é que se você pega no Breaking Bad, eles fazem até essa analogia com as cores, né? Se você for lembrar, a metanfetamina que o Pinkman fazia no começo da série era marrom. E quando o Mr. White faz, ela é cristalina, tá ligado? Depois fica azul por conta de um composto, que é a metilamina lá e tal. Mas aí é coisa da série, tá ligado? Mas quando ele faz pura, o bagulho é transparente, translúcido. E o bagulho então, isso não existe não, do pai. Pinkman é marrom, tá ligado? É cor de bosta. É assim que funciona. E pra essa evolução, né? Porque, tipo, no meio dos anos 80, por exemplo, praticamente toda a metanfetamina que você comprava na rua era dessas fábricas clandestinas. Tudo tá marrom, velho. Então, tipo, exatamente. Então, essa que é a ideia. Então, a evolução, vamos começar a proibir. A população tava viciada. Até parece, bicho. Então, porra. É foda. O governo é o cara que dá a droga. Aí depois ele fala, vamos voltar atrás. Exatamente. Tá no teu cu, porra. Fizeram merda, não fui eu, hein? Não sei quem foi. Aí fica lá com palhaçada lá, não, porque o comunismo, não sei o que, filha da puta, né, cara? Filha da puta. Mas uma coisa que eu vi que eu achei interessante, que eu não sabia também, é que essa droga, principalmente na década de 60 até 80 e tal, ela foi muito vinculada como droga de motociclistas, de motoqueiro e tal. E pesquisando, pelo que eu entendi, é porque as gangues de moto, que teve muito, a galera dos Harley Davidson lá, dos cabelão e pá, eles focaram essas gangues muito de pegar esse mercado e produzir a metanfetamina e tal. Então teve essa associação, talvez também muito um impacto midiático falando sobre isso, pegou uma gangue, tinha e aí ficou na cultura popular. Pode ser, mas... Uma droga viciante. Tipo, vinculado às motoqueiras. A ideia é que essas gangues, elas tinham que ganhar dinheiro de algum jeito, e normalmente era coisa legal, né? Então provável que seja isso. Sim. Ou outras drogas. Não, né? Sim. Obviamente, tipo, gangues de motoqueiros fizeram isso. Sim. Não sei se, tipo, era a maioria, ou eram todos, por exemplo, acredito que não, mas ficou na cultura, tanto que eles chamavam a droga de crank, que é alguma peça da moto lá, e eles geralmente transportavam na crank case, que também é uma outra peça lá da moto, que você pode pôr a droga lá dentro e tal. Então é uma coisa que ficou bastante famosa. E dizem que essas gangues, elas contribuíam até 90% da metanfetamina produzida nos Estados Unidos. Eu não acredito, não. Dos anos 70 até 80. Então, não sei, mas faz sentido, assim, se a gente pensar no que a gente conheceu por Breaking Bad, que mostra um pouquinho, é que depois teve uma migração. Começou a ficar muito forte lá. Eles falaram assim, cara, não pode ter droga nos Estados Unidos, que loucura. E eles migraram pro México. Então, o México virou a fábrica principal de metanfetamina dos Estados Unidos, né? Depois eles devolviam pros Estados Unidos e gerou o gelo, que eles chamam, que é aquela forma fumável que a gente vê tanto em Breaking Bad, lá, as pedrinhas o e ice, tal, né,
chamam. Vice, que eles chamam. É, todos os grandes cartéis de droga mexicana acabaram pegando esse gap aí, né? Uma luta muito grande interna americana pra fechar esses laboratórios, o povo querendo usar, e aí os cartéis falaram, porra, só marihuana não tá dando não, vamos abrir o... Tá dando? Tá, mas eu sou ganancioso, eu quero mais. Tem uma das últimas temporadas do Breaking Bad que eles pegam, eu acho que é o próprio Jesse que ele começa a produzir lá, e levam ele pra um laboratório no México. Mano, o bagulho é insano, tá ligado? O laboratório que eles mostram ali, é claro que é pra série e tal, mas eu não sei, parece fazer muito sentido. Não, mas pra uns grandes cartéis é daquele jeito mesmo, né, cara? Você tem equipamentos de última geração pra fazer, né? É porque é um dinheiro imensurável, né, mano? É dinheiro pra você criar uma população de hipopótamo num país que não tem. É desse nível. Exatamente. Isso é uma insanidade. Sim, total. é por aí mesmo. Mas enfim, a lei que foi aprovada, focada no controle de metanfetamina pesado e tal, foi em 96. Foi aprovada para fortalecer a penalidade, não sei o que, aquela lei federal para ter o combate. Também teve uma outra lei que eles aprovaram em 2005, que era de combate à metanfetamina, um ato epidêmico e tal, que tava de epidemia nos Estados Unidos e tal. É aquele bagulho que a gente já comentou sobre drogas, né? Que eles fazem, vamos fazer o seguinte, vamos punir pra caralho que aí o cara não vai querer usar droga. E é isso. Basicamente, essa é a história triste da metanfetamina, de como se focada bastante nos Estados Unidos, que eu acho que é um dos países que mais usam metanfetamina de fato, né? Mas anfetaminas, como a gente comentou, é o Brasil, hoje é o Brasil. As anfetaminas hoje é o Brasil. Por mais que a gente não imagine. Muito então triste, agora vamos tentar entender o que é as anfetaminas e esses derivados, né? Porque a gente falou do êxtase, que é o MDMA, que é um tipo de anfetamina, mas a gente tá falando de vários outros aqui, né? A meta, o ice, rebite e outras drogas que são vendidas na farmácia até hoje, tá ligado? Mas por que acontece esse rolê? As anfetaminas, elas pertencem a uma classe de moléculas que eles chamam de feniletilamina. Esse aminas, no final, a gente tem que sempre lembrar, né? Pra quem acompanha a série de drogas aqui do Zcast, não manja muito a área de química e tal, acabou aprendendo algumas coisinhas que a gente repete muito. Espero que sim. Ou não sei. Uma das coisas que a gente tá sempre repetindo meio tenso. Uma das coisas que a gente sempre repete aqui é as aminas, né? O que as compostas que têm aminas, ou seja, o nitrogênio, né? Uma função orgânica com nitrogênio e hidrogênio ali, o NH2 e tal, elas têm uma grande capacidade de penetrar no nosso cérebro e ativar o sistema nervoso central. Então, alcaloides são aminados, a gente tem várias, né? As drogas que a gente vem comentando aí sempre vem base dessas aminas, tá ligado? Então, mas nem toda amina faz uma anfetamina, certo? Não, nem toda amina faz uma anfetamina. É porque é engraçado, porque quando você pesquisa, isso eu vi muito, mas aí é claro que também tem a questão de simplificar pra quem não tá muito interessado na química confusa das coisas. Mas a mídia, no geral, ela vê toda droga sintética como anfetamina. Entendeu? Tipo, você vai falar, isso é uma droga sintética, então isso é uma anfetamina. Ponto. Sim, é verdade. Eles colocam no mesmo saco, né? Exato. Porque por causa da função orgânica amina, só por isso, na verdade. Então, na verdade, é um erro conceitual falar isso, mas acho que pro grande público funciona porque você meio que resume tudo no pacotinho das aminas, né? E as aminas, elas têm essa capacidade aí. E lá na época que o Bruno comentou lá no século XIX, lá que os caras estavam na moda, a química orgânica tava expandindo pra caramba, foi quando eles descobriram isso. E eles falaram, opa, é o reino das aminas. E daqui pra frente nós estamos livres no mundo. Por quê, né? Descobriu-se que a grande parte das plantas tem esses tipos de moléculas, e aí os caras aprenderam a sintetizar elas em laboratório, né? Pegar uma molécula que é natural e fazer artificialmente, né? Sim, e é tosco porque como praticamente tudo na natureza vai ter nitrogênio, não é o tipo de coisa que você pode falar, é específico de droga. Não, tem tudo, cara. Não, tem muitas coisas, né? E aí a loucura já começa aqui que a gente tem no nosso cérebro, nós produzimos um hormônio chamado beta-feniletilamina. Olha aí. Não é à toa o nome, porque é a mesma molécula. Olha aí. É um anel aromático com uma cadeiazinha pequena de carbono e uma amina lá na ponta, né? E a amina que seria a chave, mais ou menos, vamos dizer. Seria o tchan da molécula, né? Ela que é a chave da coisa. E essa molécula, ela é beta, porque ela tem uma diferençazinha onde sai ramificação, mas elas são muito parecidas, né? E esse hormônio que a gente produz no cérebro é conhecido como hormônio da paixão, porque ele é um neurotransmissor, essa beta-feniletilamina. Vocês não tem de monte, hein? Não tem muita paixão. Vai estar abundante. É um baianinho apaixonado. Vai estar abundante, tá abundante. E são muito parecidas as moléculas, e esse hormônio ele é produzido no nosso cérebro, por exemplo, quando a gente... Na verdade, existe uma via metabólica que os cientistas estão ainda, né, entrando num consenso em relação a esse
hormônio, mas já tem alguns indícios de que ela tá ligada à afetividade. Por exemplo, quando você encontra um amigo e aperta a mão dele, esse hormônio é produzido no seu cérebro. Quando você troca um olhar com alguém que você gosta, um olhar confortável, né, tipo, sei lá, uma conversa, uma empatia, rola alguma coisa assim, esse hormônio é produzido. E aí, como, obviamente, na época que a química orgânica tava estourando, os caras descobriram essa parada e eles pensaram, porra, se a gente conseguir sintetizar isso daí em laboratório e dar pro povo, vai ser legal pra caramba. Talvez o povo é a forma do amor, fique apaixonado por si mesmo, pela vida. Porque nenhuma história que a gente falou de vício da população começou assim, né? Com os caras inventando... Tentando forçar a alegria na pessoa. Forçar a alegria. Pô, vamos fazer legal, vamos fazer família, vamos dar pra galera, dá pra ficar feliz. E aí, uma das coisas que eles conseguiram é fazer em laboratório. Por quê? Mais uma vez, repetindo, pra quem não entendeu bem, é uma molécula simples. Ela é um anel aromático com uma cadeia orgânica pequena de carbono e amina. É simples você fazer isso em laboratório, dentro das condições de laboratório, claro. E também é simples você manipular isso e colocar coisas a mais ali dentro. Ou seja, criar derivações, né? Aí que vem os derivados tantos, né? Exato. Tem do mesmo corpinho ali, o anel e o NH lá, o resto você pode inventar à vontade. Você fica colocando, vamos botar aqui uma cadeia de 2 carbonos aqui pra ver desse lado aqui, o que acontece? Aí do lado, o que acontece? Aí você vai vendo, entendeu? E aí... Se tem um nitrogênio com dois hidrogênios, ele fica muito ativo, né? Fica fazer coisas, bagunça. Ele fica bagunçado, exatamente. E aí surgiram dessas experimentações os primeiros fármacos, né? Que combate... A ideia inicial era combater a anorexia. Por quê? Já era tido como... Cara, remédio pra perder peso e combater a anorexia. Os caras são bravos mesmo. Já era tido como princípio... Como falho. Já vai dar errado isso aqui já, hein? Já era tido como princípio dessas derivações algumas desregulações no apetite, né? Pra mais ou pra menos, dependendo da situação. E eles começaram a tentar usar isso, e aí surgindo o Femproporex e o Clobenzorex, que são remédios que estão até hoje no mercado, né? Exato, o Femproporex... Que delícia. Nossa, difícil falar essa palavra. O Femproporex... Mano, é uma merda esse nome. Essa porra desse primeiro aí, que é o Femproporex, ele é o tal do Rebite. Ele é o Rebite original lá antigamente, quando o pessoal começou a tomar. Ele era o primeiro Rebite, né? Aí depois foi evoluindo, claro, porque foi ficando caro. Os medicamentos com ele, eu acho que foram proibidos no Brasil completamente, se eu não me engano. Eu não sei se ele ainda tem alguma variante aí que tá passando, porque é uma loucura. Com certeza tem. As listas não conseguem acompanhar o número de anfetaminas que tem. Como o Slow falou, é fácil de fazer variante, as listas da Anvisa não conseguem acompanhar. Nem não acompanham, cara. No Ministério da Saúde ninguém consegue. E entra muita questão do lobby também das farmacêuticas, pra poder liberar ou não e tal. Essas aí, coisas. Como esse foi proibido forte, depois foi pro Paraguai e é velho já, é por isso que caiu muito uso. Mas esse é o Rebite original que o Slow falou. E além de tudo, mais pra frente, quando começaram primeiro os caras fazem... Peraí, Slow, eu fiquei curioso numa parada aqui. Pensando no primeiro caminhoneiro tava lá no seu caminhão e falou assim, porra, vou tomar um remédio pra anorexia aqui. Ah, mas não foi assim, cara. Foi alguém que tava querendo emagrecer, ou era anorexo, que tomou e falou, mano, isso aqui deixa pilhado. Ele ouviu, falou, rapaz. O pai era caminhoneiro e falou, pilhado? Opa! Será que foi isso? Provavelmente a informação chegou nele nessa. Você vai ficar pilhado e vai te ajudar a trabalhar, né? Ou ficar acordado. Mas eu gostei mais da história do cara, do motorista anoréxico, pensando aqui, porra, daria uma história legal pra caramba, velho. Imagina. Caminhoneiro anoréxico que tomou um remédio e virou o melhor caminhoneiro de todos os tempos. E aí começou o clichê do caminhoneiro gordo, né? Exato. Daí que surgiu, não tinha antes. Esse aí você contou a história do Pedro e do Bino, não é isso? Será que daí começou? Eu vou fazer um comentário aqui muito inteligente, né? O Pedro e do Pino. Meu Deus, o Pino. Olha aí, agora vocês trabalham, vocês vão daí. Os caras tão incríveis. Mano, será que o Pino era uma imaginação dele? Era sempre um pino de droga que ele tava dando? Caralho. Olha aí. Nunca pareceu essa teoria mesmo, de que o Pedro ele tava sozinho. Mas a teoria é real, pô. É real. Porra, é o Pino, velho. O nome tá no nome, velho. Essa teoria aí de que ele tá louco de rebite e tá sozinho é real. Mas enfim, tem que falar com os criadores aí do bagulho. É uma cilada, Pino. Depois que os caras começaram a fazer um monte de síntese, é aquela corrida, né? Corrida pelo conhecimento, pela ciência, pela farmacêutica, pela indústria. E o cara começou a fazer um monte de derivados e começou a tentar testar aquela coisa toda. Perceberam que essas substâncias, elas tinham uma ação predominante no sistema nervoso central, que eles chamam de simpatomiméticas. O que são isso? São substâncias que acabam imitando um efeito no cérebro, enganando, né, a chave fechadura do cérebro, e acabam parecendo com epinefrina, que é o hormônio relacionado à adrenalina, né? A via sintética da adrenalina, e um
um outro neurotransmissor que é a norepinefrina, que tá relacionado à noradrenalina. São dois hormônios muito importantes no nosso cérebro, que o cérebro ele faz questão de deixar passagem livre pra eles, entendeu? Porque a adrenalina e a noradrenalina precisam ter livre circulação no nosso corpo. Isso é muito Porque a gente funciona o dia inteiro com elas. Tudo que a gente faz funciona com elas, com o equilíbrio delas. E fora que se a gente precisar delas, a gente precisa na hora, né? Exatamente. E aí o cérebro tem alguns limites, vamos dizer assim, para algumas substâncias, mas para essas não. E como essas substâncias simulam, né, vamos dizer assim, elas imitam o comportamento bioquímico dessas substâncias, elas conseguem acessar o cérebro de maneira mais fácil. E aí a gente pode até colocar nesse pacote o êxtase, né, que a gente comentou no outro cast. Mesma coisa. Entra nessa parada. E aí eles, inclusive, atravessam a única barreira que poderia segurar, né, as moléculas parecidas, que é a hematoencefálica. Essa daí, ela tem uma permeabilidade muito seletiva no cérebro. Porque ela tá seria ligada, a última defesa, né? É a última defesa do sistema nervoso central pra entrar substância tóxica, neurotóxica no nosso cérebro. Só que as anfetaminas que são simpatomiméticas, ou seja, as derivadas aí, tô fazendo um resumo aqui do Enem. As derivadas da feniletilamina, que são simpatomiméticas, têm acesso livre ao cérebro, é isso. O resumo é isso. A última defesa que você tem deixa legal. Deixa, porque falou, mas aí tá podendo, né? Tá, aí já foi. Então liberou. Quando viu, já foi, liberou, legal. E aí, adivinha o que elas fazem? Aí eu não vou ficar explicando de novo, a gente falou bastante no metabolismo do êxtase. Ela vai lá, ativa pra caramba a liberação de dopamina, de serotonina, e ela atrapalha a recaptação. Lembra que a gente falou disso do êxtase, né? A gente tem um sistema de destruir isso no cérebro pra poder recaptar e usar de novo quando for preciso. E além de produzir mais, ela impede o sistema de destruição. Exato, e aí a gente fica com muito disso no cérebro o tempo todo e desregula completamente. É aí que você fica doidão, né? É aí que você fica malucão, né? Antes de ficar doidão, é por isso que é legal explicar por que esse remédio é usado pra distúrbio de atenção e distúrbio de alimentação. Porque atenção e alimentação são duas coisas que funcionam com essa sensação de bem, de você tá bem. Uhum. Se você é uma pessoa que não consegue desenvolver muito desse hormônio, você é um cara que não tem atenção focada, porque seu cérebro tá sempre procurando outro estímulo. Então, tipo, celular, pô, não tá me deixando feliz, TV não tá me deixando feliz, agora eu vou ler um livro, não tá me deixando feliz. Você vai ficar louco. Se você usa essa porra dessa droga, você vai pegar o celular e falar, pô, estou feliz. E você vai ficar no celular. É isso que é a concentração, né, que essa droga dá. Ou no caso do caminhoneiro, pô, eu tô feliz dirigindo, tá bom pra mim. E aí ele continua. E a mesma coisa pra comida, né? Ou uma pessoa que tem distúrbio desse hormônio não vai conseguir parar de comer, porque nunca vai sentir bem comendo. E aí vem o hormônio e fala, opa, tá tudo bem, cara. Você comeu essa uma azeitona, legal, deu pro dia, fica tranquilo. Você fica suave. Exato. E com isso, né, quando você tem desregulação da serotonina, você tem problemas com regulação do sono, pressão sanguínea. E aí o seu corpo vira aquela bomba relógio lá que os caras ficam muito loucos, né? Mas é isso que o Jorginho falou. E as anfetaminas, elas são muito rapidamente absorvidas no sistema gastrointestinal também, né? A gente já tinha comentado isso do êxtase, porque quando ela estoura no cérebro, legals, e depois ela vai pro sistema gastrointestinal e ela é espalhada pelo corpo, né? Depois ela é excretada pela urina. Tanto é que dos testes que se faz pra saber se você tá anfetamínico pra caralho, se você tá metendo louco. Anfetamínico. Acabei de inventar esse termo. Não, mas é científico. Pra saber se tu tá usando com vontade, você vai lá e mija. Aí tem que ver se sua urina fica ácida, né? Por conta da excreção das aminas. Mas aí o cara mija e bebe? Não, né? Tem um profissional na Organização Mundial de Saúde que bebe urina. É isso que ele faz. Sommelier de urina. Sommelier de urina. Sommelier de urina drogada. Entendi. A gente pode colocar todo o pacote aí das drogas anfetamínicas dentro desse metabolismo, vamos dizer assim, né? Dessa via metabólica. E não foge muito daquilo que a gente falou do êxtase, né? Então, pra gente não ficar se repetindo. Mas a metanfetamina, ela também faz isso, só que ela consegue ser um pouco mais agressiva. E aí você tem uns efeitos um pouco mais nocivos, mais semelhantes com o do crack, né? Aquela coisa mais pesada. E mais imediatos também, né? Mais imediato, é. Então, né, a gente falou bem, vamos citar muito Breaking Bad aqui hoje. Breaking Bad mostra bastante o efeito, né, do uso a longo prazo da metanfetamina. Como se desse um boom, né, tipo, aumentando e de repente tipo, a gente comentou isso do êxtase também, e o problema da droga realmente não é o momento de alegria. O momento de alegria dessas drogas é todo tranquilo, porque é só prazer mesmo. Só que logo ela te derruba. E aí quando você derruba, você precisa da droga de novo. E é aí que fode você. Essa diferença não é só psicológica. Pô, eu estou eufórico e agora eu tô triste com tudo, que a gente comentou no MDMA. Mas também rola o bagulho físico. Por exemplo, pô, tô aqui dirigindo a noite inteira sem problema nenhum. Acabou a droga, eu não consigo abrir os olhos, não consigo andar pra frente sem mais droga. Aí pronto, né? Você tá viciado, parabéns. Exato. Dito isso, vamos falar como faz. Só que assim... Por favor. É super importante, né, cara? Só que assim, eu não quero ficar aqui dando aula de química, porque o negócio é o que eu falei,
cara, que eu falei. Velho, eu não acredito que é difícil, eu não acredito, eu não acredito. Só que assim, ó, vou dar um exemplo aqui que Breaking Bad mostra bem. Quando o Pinkman e o Mr. White vão pra o CERN lá do Pollos Hermanos lá, que é o Gus, ele vai de fato contratar os caras pro laboratório principal dele, aquela coisa toda. A série mostra que tem um personagem, que é o Gale, que era um doutor em química orgânica, condecorado, pá, cheio de artigos, aquela coisa toda, acadêmico, foda, que ele monta pro Gus um laboratório de química orgânica nível topster, né? Dando pro Mr. White a condição necessária pra que ele faça uma obra-prima lá, que é a metanfetamina Blue Meth lá, que é aquela azulzinha. Blue Crystal. Então, cara, aquela série explica bem. Se você quer um bagulho daquele nível, você precisa de um laboratório daquele nível, entendeu? E um profissional, no mínimo, doutor. Exato. Doutor diversas vezes. Doutor. Claro que depois você vê que o Pinkman, de tanto fazer, aprende. Só que se o Pinkman tiver que fazer qualquer mudança naquele processo, ele não sabe, entendeu? Claro. Ele sabe de repetir, ele não sabe... Ele sabe números e rótulos, né? Números e rótulos. Exato. É um negócio problemático, assim. Os caras normalmente pegam uma receita simplona na internet e replicam lá, tá ligado? Principalmente nas Deep Web da vida, aí você pega muito fácil, né? Nessas receitas. Vou esperar o Slow falar da receita inteira pra eu falar pra você a receita que é feita nas casas de metanfetamina americana. E vocês vão ver como é fácil. Então, ó... Tem pó de vidro? Só pra saber. Pode ficar tranquilo, amigão. Não esquenta a cabeça, não. Não, tá bom. Agora. Como eu não fui nesse lado mais underground, Bruno, eu não achei o pó de vidro nos meus artigos, mas o Eugênio deve ter achado. O que eu não achei? O que eu não achei? É a pergunta. Mas vamos lá, tem duas maneiras de você começar a brincadeira. A primeira é com a própria feniletilamina. Eu encontrei, é meio caro, eu encontrei cápsulas de 250 miligramas, né, pequenininhas, por R$44. Eu achei muito... Mas você pode comprar em farmácias de boa? Então, eu encontrei na internet, bicho. Encontrei em sites que entregam lá em larga escala. E é importante também lembrar disso, hein, mano. A gente já comentou nos outros podcasts também. Tudo que é difícil encontrar, pode ficar tranquilo que a China vende. E sem nenhum tipo de proteção. Relaxa. Então, assim, 1 quilo disso aí, 200 conto, né? Eu achei caro. Eu sou pobre de Então, assim, tá foda. Mas assim, por quê? Porque não tem um alto rendimento, não. Essa aqui é a merda. É um processo que tem muito subproduto, né? E aí, uma outra alternativa que eu vi é uma outra planta, né? Mais ou menos parecida com aquela que você comentou no começo. Que é uma planta chamada Cat, né? É uma planta natural do oeste da África. O nome dela é Cata edulis. É um arbusto. E ela gera lá dentro 2 moléculas que serviriam pra você fazer esse processo no lugar da feniletilamina. Que é a catina e a catinona. São 2 moléculas, né? Que fazem parte lá da composição da planta. Essa planta é um arbusto que chega a 5 metros de altura. Ou seja, né? É um puta de um arbusto. E ela é característica por ter folhas ovais e serrilhadas. Então, se você pesquisar aí no Google planta Cat, K-H-A-T, você vai achar as fotinhas dessa planta aí. E ela virou uma alternativa muito usada, né, pra galera que produz aí nos grandes cartéis de produção de anfetaminas. Eu achei uma muda dela por 400 conto, cara. Cacete, o bagulho uma tá muda. caro, bicho. Então, o negócio tá foda. E eu encontrei um pacote de sementes por 30, só que, tipo, eu vi falando que é meio chato cultivar esse arbusto, apesar da oeste da África ter um clima, né, então é fácil, parecido só viajar pra lá, só. Com o leste do Brasil, até porque eram continentes grudados, né? Então, olha aí. Então dá pra gente fazer aqui no Brasil, entendeu? Só que os caras só falam assim, é treta, mas faz. Então... Se quiser com vontade, carinho assim. faz. Aí eu fui atrás, porque assim, eu vi com feniletilamina, eu vi que é bem complexo mesmo, justamente pela obtenção, mas pelas plantas, eu encontrei um trabalho brasileiro da Universidade Federal de São João del Rei, posso deixar aí depois o trabalho pra vocês, que era uma monografia a respeito das vias sintéticas alternativas da planta Cat, né, com as catina e a catinona, para obtenção de diversas anfetaminas, justamente focando o quê? A indústria farmacêutica e o barateamento desses produtos que já são muito consumidos no Brasil, ou seja, está tentando fazer mais e mais barato, né, com esses trabalhos. E aí, bicho, que vem a arte da química orgânica. Aí que eu quero ver, agora que é a treta. Porque uma das alternativas que a gente usa na catinona, ela tem 2 maneiras. Você pega a planta e faz, que é o que é mais usado aí, vamos dizer assim, de maneira clandestina, né? Ou você, se você é um grande mestre da orgânica, você vai lá e faz a própria catinona sintética no seu laboratório. Mas não deve ser barato nem fácil. Não é barato e nem fácil. Então, usa-se, né, a da planta, que você tem que fazer uma extração. Como é que eu faço extração na planta pra usar as drogas? Cast de LSD. A gente falou exatamente como usar flor, né? Pra fazer o LSD, o processo é muito parecido. Tem que extrair lá o composto e fazer a mesma merda. Quando você tem a catinona, ela tem 5 ramificações possíveis que você consegue colocar. E quando
você usa a ramificação do 1 ao 5, né, posições, você consegue deixar ela muito semelhante ao primeiro passo da feniletilamina pra se transformar numa anfetamina. Nossa, mas é um trampo do inferno. É chatão. Só que quando você chega nesse ponto de você fazer colocar uma ramificação orgânica ali, uma cadeiazinha pequena de carbonos, alguma coisa assim, você consegue abrir portas na catinona pra você ter as diferentes anfetaminas. E aí, pra você conseguir realizar esse processo em larga escala, você precisa de uma enzima, que é a L-fenilalanina amônia lilase. Uau! Ou coisa como PAL, P-A-L, essa enzima. Não é por acaso que o Mr. White era um gênio, né? Que É, puta não é. merda. Já me cansou, já. Pois é. Já Eu tô exausto. tentando resumir de maneira menos burocrática, acadêmica possível aqui a situação. Mas, tipo, essa enzima eu fui atrás também desse pau. Isso, claro. Caramba. Pesquisou E pau, eu vi ai. que esse pau é chato pra caralho de você manipular, tá ligado? É uma enzima que desnatura muito fácil, ela tem que ter uma condição de laboratório ideal, tem lá. Quando você compra uma enzima, qualquer catalisador assim, vem uma espécie de manual com ele, né? Pra quem nunca teve vivência com isso. Você vem lá, você compra, pá, chega no correio lá, com a caixinha do isopor bonitinho, e tem um manual dizendo como que você tem que operar com aquilo, quais As condições. enziminhas, elas são muito delicadas. Elas são delicadas, senão elas desnaturam já era e não trabalha a seu favor, né? Só fica lá moscando. Exato. E eu vi que ela é bem chatinha, cara. O manual dela é complicado, tá ligado? Ela, assim, ela é a preço base de enzimas que você compra no mercado. Varia com o dólar, óbvio, né? Ela sozinha não é especial, né? Não, ela sozinha, você, tipo, dentro de um investimento de... Eu não encontrei um valor exato, né? Mas dentro de um investimento de um laboratório que vai fazer uma porra dessa, aí entra de boa, tá ligado? Sai nos Só centavos isso aí. Ela só é chata mesmo de você manipular e tal. E aí, quando você usa esse pau Isso. na catinona que você já ramificou, você gera uma catálise ácida, e aí essa catálise ácida vai ter duas vias sintéticas depois. E aí que começa o problema dos subprodutos. Porque você escolhe uma das vias sintéticas, uma é oxidativa e a outra não. Uma vai gerar um produto mais ácido e a outra não, e aí vai depender do quê? Dos reagentes que você tem pra equilibrar ali, né? Bases, enfim, dentro do seu laboratório. Mas tem um ideal, certo? O ideal é o quê? O oxidado. Se você tá com grana mesmo, que nem o Mr. White lá no laboratório brabo, aí sim, você faz o oxidativo pra gerar o que produz o ácido benzoil. É o ácido benzoil, um bagulho assim. E essa porra aí, cara, é chata porque vai começar a gerar subproduto independente da via sintética que você tomar a partir de agora, entendeu? E aí que vem a parte de purificação. Também falamos disso nos outros casts de droga. Purificação orgânica. Especialmente no de cocaína, né? A gente falou bastante. Falamos bastante como que faz, eu não vou ficar repetindo aqui. Mas a purificação é chata porque você tem muito mais subproduto do que o comum. Já tem bastante normalmente, né? Quando você faz uma extração depois de via sintética, você tem muito subproduto normalmente. Mas essas duas O que rotas... me machuca é o cara fazer parada dessa pra purificar a parada e daí eu botar pó de vidro depois. Isso é falta de respeito, Mas, cara. mano, isso é foda, bicho. É porque... Estação chata do caralho pra fazer. É muito o chato cara pra depois porra. o corno vem, olha e fala, porra, sabe o que tá faltando aí? Um pó de vidro. Toma no cu. Porra, mas é muito mais barato, cara. Então eu li, mas e ainda- eu não sei se eu li certo, mas eu li que 1 quilo de anfetamina gera 6 quilos de resíduo. Algo aí, né? É isso mesmo, é isso aí. Tudo que eu tô falando são métodos que a gente já descreveu em outros casts, tá? Não vou ficar repetindo, mas tem um problema ainda por cima. Quando a gente chega na etapa final das catinonas, que você tá com a molécula lá bonitinha, já com a ramificação que você quis colocar na posição específica pra aquele produto específico que você quer, né? Cada ramificação dá um diferente efeito, vamos dizer assim. Ainda tem um problema, porque no final desse processo, você tem uma racemização do negócio. O que significa isso pra quem não entende? Significa Pô, que eu você vai esqueci o que é ter... racemização, que vergonha. Então, significa assim, as moléculas orgânicas, se você colocá-las no espelho, elas têm os enantiômeros, né? Que significa o quê? Pode São crer. moléculas... Lembrei. Vocês lembram disso? São Lembrei. moléculas que elas mudam a posição de algumas ramificações, né? De alguns átomos específicos na molécula. Ela muda a posição, quando você coloca uma de frente pra outra, é como se uma fosse a mão esquerda e a outra fosse a mão direita, né? Elas não... E você coloca a mão esquerda em cima da sua mão direita, elas não são iguais, nem fudendo. Mas no espelho, elas parecem iguais, né? O problema é, moléculas que são assim, normalmente tendem vamos dizer assim, a mão direita faz um efeito e a mão esquerda faz o outro Isso é o efeito. bagulho mais tosco da química da história, velho. Por causa E a da gente- direção da porra do grupo, ela faz outro Isso. efeito. É muito E aí ela tem uma absurdo absorção diferente na célula com efeito diferente no seu corpo. É muito Existem engraçado. Tem, remédios... inclusive tem uma história famosa, não vou lembrar exatamente porque a gente não pesquisou pra falar ela aqui, mas de mostrar o quão essa parada é foda. Que nego, acho que algum medicamento, alguma paradinha que era pra criança, e os caras fizeram Sintetizaram errado, pegaram né? no pau e sintetizaram o outro, né? Em vez de, tipo, a mão esquerda em vez da direita. Eu falei, não, é a mesma coisa, é igualzinho, meu filho é igual, tudo bem. E matou uma porra de criança, Pode velho. crer, Bebê, mano. parada A gente aprende
isso na escola. Na escola, caralho, né? Na faculdade, se você fizer química, você vai obrigatoriamente ouvir essa história, porque os professores têm que deixar claro como é importante esse bagulho que parece ridículo de tudo. Você fala assim, cara, mas olhando no espelho é tão igual, vou usar, né? Pois é. Não, animal. Né? E aí o que acontece? Você tem, então, no final do processo, essa racemização, e aí você tem ainda que criar uma rota final, e aí entra, tipo, a parada de você ter o conhecimento mesmo, porque a depender vamos dizer assim, já falei aqui de 3 ramificações no meio da sua rota, né? Já teve 3 engates aí que fudeu. Que você escolhe, são 3 caminhos que você vai escolher na encruzilhada. E aí você tem que chegar no final e ver quais combinações das encruzilhadas você tomou, pra chegar no final e você criar um processo de anti-racemização, vamos dizer assim, né? Pra cair do jeito certo, pra cair na mão certa que você quer, mão direita ou esquerda. E esse trabalho que você tá fazendo é pra criar a anfetamina normal ou alguma qualquer uma das ramificadas que você quiser. Então, vamos dizer assim, no caso da catinona, você tem 5 ramificações, do R1 ao R5, né? Cada ramificação que você colocar, você tem como colocar de 2 a 5 carbonos. Então, faz a conta aí. São 5. Tem umas variedades boas aí. 2, 3, 4, 5, 4 opções pra cada uma, 20 opções, né? Aqui por cima, aqui. Caralho, a matemática do Slow tá incrível. Você tem pelo... Vamos pensar que a gente tem bastante opção. Você tem pelo menos, com a catinona, você tem pelo menos 20 opções diferentes de anfetaminas. E cada uma delas em concentrações diferentes pode dar entre efeitos. 20 e 100. Põe entre 20 e 100. Isso, vamos botar aí. Então, e a lista oficial do governo, eu acho que tem 2. Aí daí você trabalha pra frente. Isso, eu tô falando da catinona, porque você tem a catina e você tem a feniletilamina, que você consegue fazer mais. Né? Então, abre muito leque, tá ligado? 4 pounds. 2 pounds wasn't bad enough. We're talking 300 boxes of sinus pills. There ain't that many Smurfs in the world. We're not going to need pseudoephedrine. We're going to make phenylacetone in a tube furnace. Then we're going to use reductive amination to yield methamphetamine, 4 pounds. So no pseudo. No pseudo. So you do have a plan. Yeah, Mr. White. Yes, science. Okay. Quem quer se aprofundar mais, entender melhor, quer da área, enfim, eu vou deixar o artigo no link do post aí pra galera, porque lá ele explica, né, toda a síntese orgânica, reação SN2, enfim, adição nucleofílica. Isso é tudo coisa de química aplicada, não, né, a gente não vai ficar perdendo tempo com isso aqui. É coisa de mas Mr. White. Não são coisas que você tem difícil acesso, são coisas que você tem difícil entendimento, né, por falta de ser da área. O poder é esse, né, o difícil acesso é o conhecimento. Exatamente. Olha aí, tamo aí na sua cara. Você tem que ser o Mr. White pra você fazer ali da hora, né? Ou ter ouvido o podcast, ter interesse, vir falar com a gente depois, ou não. Que isso, não, pelo amor de Deus. Agora tem um negócio interessante que eu vi um artigo. Dá 10% do lucro pra gente. Eu vi um artigo que foi feito parece que na Polônia, que eles falam sobre as catinonas sintéticas, né? Então os caras. Mano, o europeu é tão maldito que ele tentou patentear a planta africana, cara. Olha, mas isso aí, cara, isso aí é esperado, né? Inclusive. Eles tentaram, não conseguiram, mas estão na luta, viu? Pra tentar patentear a planta Cat. Mas então, eles fizeram algumas vias extras aí com a catinona sintética, o que gerou, por coincidência ou não, maior acessibilidade dela nos laboratórios clandestinos. Ah, que loucura. Olha aí, curioso, não? Foi de 2003. Por conta dos grandes mestrões, agora é mais fácil você conseguir catinona sintética, você não precisa plantar, extrair o bagulho da planta, tá ligado? Amém. Você vai lá e compra. Parece que piorou, famoso. Eu tentei achar na internet pra comprar isso aí, não achei por meios easy, tá ligado? Mas a China tá aí. Aí eu falei, puta, velho, realmente é pesado. Então, realmente, pra você comprar isso aí, a sintética é complicado. É realmente complicado. Provavelmente você vai ser rastreado, vai ter alguma parada aí. Que não tem outro motivo pra você comprar essa porra que não seja droga. Exato, essa que é a porra. Esse não tem motivo. Se você comprar catinona sintética, você tá assinando um contrato que tu quer fazer droga. Não, mas às vezes você é uma empresa farmacêutica que quer fazer remédios. Quer fazer droga. Não, mas aí beleza. Aí essa galera vai ter o acesso lá, né? Aí os grandes dinheiro influencia, né? O mercado, a mão invisível, ela vem e traz. Ela faz o trabalho dela, né? E busca. Tô falando você em casa aí, que tá pensando em abrir um negócio. Empreender na pandemia. Aí é foda. Amigo. Beleza, só pra situar, dentro desse processo aí que é tão vasto, que tem tanta ramificação e abre portas pra tantos derivados, né? A gente tem uma porrada de produto farmacêutico na farmácia que você acha fácil. Vou falar alguns aqui, ó. Deanfetamina, metanfetamina hidroclorada, por exemplo, que é diferente. Eles dão outro nome, mas o nome é esse. Porque se o cara vender assim, obviamente. Precisa de marketing. Tem um negócio legal, um remédio bacana, metanfetamina.
explorada, cara. Não, fenfluramina também, tem aquela que o Eugênio falou, que é a Fenproporex, que é o rebite. Isso, também. Tem a anfepramona, que é uma das mais usadas também. Enfim, você tem uma porrada de fármacos dentro que tá na legislação farmacêutica, né? Liberado, e aí todas essas pessoas, todo mundo que usa esses fármacos, eles estão dentro do porcentagem de gente que usa anfetamina. Sim. Então é por isso que o número infla incrivelmente. Pois é. É E por aí, isso que usa gigante, né? tem as ilícitas, eu peguei as mais famosas, que é o Ecstasy, que a gente já fez um cast sobre, a Ice, o Bruno comentou, a metanfetamina, Meth Crystal, que a gente comentou aqui, o Rebite, e tem uma chamada bolinha, já viram falar? Bolinha, bicho. Já viram? Eu já ouvi falar isso. Misturam? É uma que usa muito em faculdade, cara, pra estudar. Você já viu isso? A única bolinha que eu conheço já vi colega de faculdade, cara, falando de bolinha pra estudar. Eu lembro disso. Mas não era balinha, não, velho? Não, é bolinha mesmo. É bolinha, mano. É uma bolinha mesmo que esfarela. Que mania é essa? Não, eu não. É, por isso que eu não conheço. Ah, entendi. Tanto é que uma vez eu ouvi falar disso e as pessoas associavam a rebite mesmo. Porque é uma droga que os estudantes usam pra se concentrar nos estudos. Bolinha. É bem usado no Brasil. Tem esse, pelo menos eu achei por esse nome, deve né? ser o nome que eles dão, mas deve ser algum medicamento, mano. Mas ela, por ser parecida... Então, mas ela é ilegal, essa daí. Ela é parecida com o rebite. Ela já foi proibida, entendeu? Então, pra você conseguir essa daí, você também tem que comprar por meios ilícitos. Pode muito bem ser rebite mesmo. Pô, foda é falar Fenproporex. Pode ser ela. Pode ser ela. Mas, enfim, eu também peguei um artigo que mostra alguns tratamentos na medicina que se utiliza com anfetaminas. Peguei 3 que são os mais estudados hoje no mundo inteiro, bem usados no Brasil, inclusive. O primeiro é para tratamento da obesidade, né? Aí faz sentido, a gente já vem comentando isso desde o começo do cast, porque as anfetaminas desregulam, né, a serotonina, então você tem um desregulamento do apetite, da sua maneira de consumir comida. Aí você tá mais... Ou você sente mais prazer tendo comido pouco. Depende de como você vai usar a droga, né? Mas aí o ideal é isso. Você come um pouquinho, sente prazer e para. Essa é a ideia. E o que eu li, cara, eu achei até meio irresponsável da medicina. Eu não sei, cara, eu não posso afirmar. Eu acho. Eu acho irresponsável, porque assim, o que tá descrito é assim, no tratamento, se o cara tá com compulsão alimentícia, tá engordando pra porra, tá com problema de saúde, porra, precisa tratar isso aí. Aí ele vai pro tratamentos que, né, psicológicos e tal, pra mudar a rotina de vida do cara, comer melhor, fazer exercício físico e tal. Se a pessoa não se adapta a 1 mês, cara, de tratamento, ele já cai direto pras anfetaminas. Os caras já trocam. Então, tipo assim, brother, volta aqui mês que vem. Se voltar aqui, vamos medir seu peso. Tá a mesma coisa. Você tá fazendo exercício? Não tô conseguindo. Tá, então vamos esquecer isso daí. Vamos Fica tranquilo, amigão. Mano, é a mesma história, velho. Eu falei pra você. Tá se repetindo essa porra. E o Brasil, no período de 2002 a 2004, que foi quando o tratamento começou no Brasil, a gente tava atingindo 9 doses diárias por 1.000 habitantes desses tratamentos. Hoje em dia, os dados atuais que eu peguei, é que o Brasil se tornou, desde então, né, com esse tratamento, ele se tornou o maior consumidor dos anfetamínicos. Ele consumiu a produção mundial em 84% da anfepramona, que é um desses que são utilizados para tratamento por peso. E o Brasil hoje é o consumidor único no mundo de Fenproporex. Isso, aí tamo de parabéns, hein? O mundo inteiro falou, mano, essa merda aqui tá uma porra. E o Brasil, manda. Então manda pra mim, então. Dos mesmos criadores de cloroquina, vem aí, né? Que absurdo, mano. A Anvisa foi lá e falou, vamos parar com isso daí, né, cara? Vamos fazer uma portaria que todo mundo vai obedecer no Brasil. Claro, obviamente. Pô, portaria é a ONU do Brasil. Vamos publicar aqui, né? Desde 2011, essas substâncias acabaram se tornando ilegais. E, cara, você vê como o bagulho é feito nas coxas, porque tá no documento da Anvisa os isômeros, tá ligado? A mão direita e a mão esquerda. Ah, tá, não. Tamanha falta de... tipo assim, tamanha falta de saber o que é o bagulho. Porque, tipo assim, vai ter um isômero. Aí o cara fala assim, proíbe também, foda-se, não sei nem o que é. Proíbe também, Você vê como... Sabe o que eu acho foda? Eu acho que o problema da lei brasileira é chamar de portaria. E a portaria, você fala assim, pô, o cara fechou a porta, mas e a janela? Entendeu? É isso que o nego não pega. A mensagem tá ali, então o cara... Já tá subentendido, né? Você fala assim, não, então pode fazer, é só você ir por outro caminho, não pode ir pela porta. A fita é, tudo nesse mundo é legal, contanto que a polícia não esteja perto. Exato. Então nem esquenta, manda bala aí. Aí hoje é proibido a anfepramona, o Fenproporex, Manzidol, que eu nem... é outro aí qualquer, e aí eles colocaram
todos os sais e isômeros derivados de qualquer um desses aí. Porra, tá sais, bicho. Você já abrange também. Você tem um né? sulfeto. Não, o cara fala assim, não, vou fazer o isômero pra outra coisa. Aí, de repentemente, ali... Opa, fiz errado, usei o caminho errado aqui. Putz, vou ter que me drogar agora. Outro tratamento é o de TDAH, né? Que é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que hoje no mundo é entre 2% e 8% da população infantil mundial, ela sofre desse transtorno, né? Ou sofre ou é... Sofrida. Marcam que sofre, né? Porque existe essa parada e isso é uma realidade. A gente fala que hoje a gente tá vendo mais, mas a gente não sabe quanto que a gente pega uma criança que só tá animada, tá ligado? E fala, opa, hiperatividade, pode dar. Então aí entra aquela análise prévia, psiquiátrica e tal, que a gente tem que ter na medicina, né? Que, né, a gente vê aí a galera dando droga com vontade pro povo. Mas a gente não, né, porra, quem sou eu pra falar dos grandes médicos? Doutor, eu fui um gênio. Eu fui um gênio e eu decidi colocar uma vida na Terra, porque eu sou um gênio. Eu fiz isso aqui. Tem uma criança aqui e eu não tenho paciência pra cuidar dessa criança, doutor. O que eu faço agora? Como que eu lido com o que eu fiz? Aí o doutor vai lá, ele dá metilfenidato, que é a anfetamina usada hoje pra tratar o TDAH. Ele é um estimulante... Mas o Brasil não tá ganhando esse bagulho aí. Tem um negócio que aconteceu no Brasil, não sei se no mundo todo, chama galinha pintadinha. Essa porra aí no meio que sanou esse problema brasileiro? Eu acho que é uma combinação, né? Você droga a criança e bota ela no YouTube e pronto, aí você larga a mão. Entendi. Pensei que a galinha pintadinha e os palhaços lá, o Tonico Toneco. Por quê? Porque a fita é, se você droga a criança, ela não vai sair do celular, entendeu? Aí funciona. Patati e patatá, lembrei. Pô, Tonico e Toneco é mil vezes melhor, velho. Mas, então, se você dá o patati e o metilfenidato pro menino... Entendi. O negócio é tão usado hoje, cara, essa anfetamina é tão usada nesse tratamento que desde 98 o Brasil tem uma portaria... Aí. Tá vendo? Esse que é o problema. Tô falando, ninguém... Que libera o uso controlado desse remédio, dessa anfetamina, como psicotrópico, né? A gente explicou as diferenças psicotrópicos lá no outro cast, então, né, se você vem acompanhando, você tá ligado. Ou seja, o Brasil liberou um psicotrópico, uso controlado pra criança. E tá aí. Pois é. As únicas anfetaminas hoje que você consegue legalmente no Brasil são dessa lista aí, que são liberadas, porém, tem que ter a prescrição. Receita médica. O doutor dá o tanto, né? O doutor fala assim, ó, tu pode tomar 50 doses aí por ano, aí beleza, aí você compra isso aí e lasca o cano. Eu vi que outro tratamento que é usado bastante, que é mais recente, né? É o tratamento de narcolepsia, que é um distúrbio crônico do sono, que a pessoa fica com sono durante o dia, né? Ela não dorme bem e passa o dia inteiro com sono, não consegue produzir, né? Muita gente sofre disso, principalmente por conta de excesso de estresse, desregulação lá adivinha do que? Da serotonina, isso tipo de coisa. Porque eu vi que 2004 foi quando a Food and Drug Administration lá dos Estados Unidos liberou esse tratamento, e aqui no Brasil ele chegou agora, mais recentemente. Nos últimos 10 anos, o Brasil não tem legislação ainda, ele só trouxe. Claro. Né? Então ele não tá disponível de maneira... A Anvisa demora uns 5 anos, velho. Toda vez que sai algo novo, depois de uns 5 anos a Anvisa, opa, existe, E aí existe, vai dar lei errada. Tem que deixar o povo viciar primeiro. Se você pesquisar hoje, não vai estar escrito que não é disponível no Brasil, mas é disponível. E aí, só pra fechar, a gente também já falou no de êxtase, eu acho que dá pra gente meio que linkar, né, os efeitos crônicos, né, de uma pessoa que tá viciada, que tem um uso, não necessariamente de vício químico, mas uso recorrente de tratamentos de anfetamínicos, é fadiga, depressão, pode causar, porque você tem um desregulamento da serotonina no cérebro, náusea, crise de pânico, ansiedades, insônia, psicose, perda de peso e irritabilidade. Então, psicologicamente, você nunca mais vai ficar feliz com nada. Acaba com o seu jeito de viver. E fisicamente, o seu corpo não vai mais ter impulso. Então, os seus músculos vão atrofiar, vai dar falta de vontade de fazer as coisas, vai ficar mole o tempo todo. Mano, acaba com você. Eu acho que o GG usou uma palavra aí que vai fazer o povo não usar. É ficar mole o tempo todo. Fica mole. É real essa fita, é real. Você pensa aí 2 vezes. Apesar de que o bagulho é tão incrível que quando você usa droga, você já tá com prazer, você não tem vontade de transar. Então, pega aí. De vez em quando você nem precisa. Bom, sobre a popularidade da parada, é que metanfetamina hoje é o problema maior da América do Norte. Se você pesquisar sobre anfetamina e tal, se você vê o que cai da sua pesquisa lá nos Estados Unidos, é sempre isso, mano. Os problemas da metanfetamina. Pô, no meu bairro tem um laboratório de metanfetamina, o que eu faço? Cara, olha que louco, né? O Brasil, ele é o maior consumidor de anfetamina
e os Estados Unidos de metanfetamina. Só que o Brasil, né? de maneira legal, legal aspas, liberada, né? Tipo, na farmácia. A gente só não usa meta, a gente usa todas as outras. Eles usam a meta. Só que eles também usam as outras, né? Essa é a parada. Então, o que eu encontrei lá? Que, bom, óbvio, né? Dados antigos, infelizmente. Eu encontrei que em 2008, era produzido 500 toneladas de metanfetamina por ano nos Estados Unidos. Então, isso é 2008, é 20 anos atrás. Então, você imagina que agora já tá o triplo, quádruplo, provavelmente. E lá, em usuários ativos, ele já tem 1 milhão de usuários. Isso é um dado mais recente. 1 milhão de usuários ativos de metanfetamina lá é engraçado, porque a gente aqui tem 1 milhão de usuários ativos de crack. Olha que então, curioso. É uma droga que se compara muito, né? É a mesma coisa, mesmo grupo social, é o mesmo grupo social, mesmo destruição de vida e de família, é a mesma coisa. E a mesma perseguição da polícia, absolutamente inútil, tá ligado? Que bate, prende e não resolve nada. E aí eu achei muito curioso isso. Claro que a diferença é que lá eles têm 100 milhões de pessoas a mais que aqui, né? Do que aqui no Brasil. Então, no final da história, a gente sofre mais de crack do que eles sofrem de metanfetamina. Apesar de não falarem isso. E aí que eu achei bacana é que tem um documentário da Vice com algumas informações legais sobre a anfetamina, eu recomendo. A Vice, ela divide opiniões, né? Mas sempre ajuda a gente. Eu diria que a Vice e o Zcast são os únicos grandes meios de divulgação das drogas no mundo hoje, cara. Sim. A gente tem linguagens diferentes, mas a Vice ajuda de vez em quando. E uma das coisas que eles levantam é no resto do mundo, né, cara? Porque pra Ásia é muito mais difícil ver essa parada. Tipo, todo o lado, né, oriental da coisa. E é porque... Ela nasceu lá, os caras vieram pra cá. Exato. Mas, na Europa, a metanfetamina tá começando a crescer com outro nome. Ela não chama metanfetamina, chama Cisa, porque é metanfetamina cortada com pó de vidro. Meu Deus do céu. E esse daí foi mais genial que todos, que ele cortou com um pó de vidro e mudou o nome ainda. Pois é. É um marqueteiro. Chamou Caesar, parece Caesar, de tesouro, pra te cortar e matar você também. Pegou? O bagulho é incrível. O pó de vidro voltou, cara. Voltou com que tudo, saudade. Cara. Aí tem cocaína, tem resíduos químicos, é uma coisa nojenta, que nem o crack, é exatamente igual ao crack. Olha que louco, os caras usam anfetamina pra cortar cocaína e depois usam cocaína pra cortar anfetamina. Então, os caras são demais, né, cara? Eu acho que eles encontram traços de cocaína nessa porra, porque tudo é feito no mesmo laboratório, velho. É uma bagunça do cacete. Isso você pode ter. O cara que tá enrolando a droga tá cheirando. Não tá nem isso aí. Você pode ter certeza, maluco. Os backers, os recipientes que eles usam pra cozinhar as drogas, terminou filho, lavou, passou uma água da torneira ali e vai pro próximo, tá ligado? Já mete outro processo. Mesmo porque a gente tem que lembrar isso, a gente falou no crack e no de heroína, se eu não me engano, o usuário, ele prefere o bagulho sujo, porque vai dar uma brisa pior, tá ligado? Ele quer se arregaçar, né, mano? Exato, então, tipo, pra eles não tem sentido limpar o seu laboratório. É bobo, você perde cliente. Na CISA, então tem a CISA na Europa, e pro lado mais ali mais ainda no Oriente, então de Tailândia, essa parada assim, rola a IABA. Então, tipo, ela foi mudando de nome conforme ela foi indo pro Oriente. Porque lá no Oriente é muito mais pesada essa parada. Tipo, eles falam, metanfetamina não, hein? Aí mudaram o nome e agora tá liberado. Marketing é a alma do negócio mesmo, né? Mano, é isso. Não precisa ter um produto bom, é só você saber como você comunica aí com a população. Exatamente. Isso são as metanfetaminas. As anfetaminas, elas, né, como são mais legais e tal, elas têm um cenário um pouco diferente. O que eu encontrei é que 12% da população americana já usou, mais de 10% de todo americano já usou alguma anfetamina, e isso é óbvio, né, pensando que tá em todos os remédios, faz sentido. E 2,5%. Você achou baixo até, né, que é 2,5%. Perto do Brasil, eu achei pouco. Usa desde criança, né? Então, pouco, tipo... 2,5% em criança, 12% em adulto. Usa desde criança e 12% os adultos que já cresceram e começaram a usar, né? Mas, e os dados no Brasil são muito, muito antigos. Eu encontrei coisa de 2003, tá ligado? Que eu achei fraco. O que significa isso? Que desde mais ou menos 2010, quando alguns tratamentos iniciaram, de lá pra cá a gente parou de contabilizar dados sobre essas drogas no nosso país. Então, a gente tem pelo menos 10 anos aí de atraso com o uso, né? Com a população. Como não é metanfetamina e não é o pobre que tá usando, a gente se decidiu ignorar, tá ligado? Foda-se, a anfetamina tá tudo bem, tá ligado? Aliás, eu vi que essa semana, que um censo brasileiro, sabe os censos que fazem no Brasil, justamente pra ter informações gerais da população, o desse ano foi ignorado. O governo federal falou, não vamos fazer esse ano não. Esse ano eu não quero saber nada sobre o povo. Foda-se, eu não vou gastar dinheiro com isso aí não. E é isso. E aí, só esse ano só, né, Lucas? Não quero saber nada, engraçado. E aí parece que estão, não sei se é o STF ou enfim, a AGU, alguma coisa tá recorrendo aí pra que tenha, porque é meio que, mano, meio que seria legal, né, velho? Você sabe o que tá acontecendo se eu for. Pô, tem 200 mil pessoas, 200 milhões de pessoas. Meu amigo, o Brasil, ele tá incrível mesmo, cara. Bom, de qualquer forma, o que tem muito das informações de anfetaminas no Brasil, apesar da parte dos remédios ser muito, muito escassa, o que tem é a história do rebite, né? A gente já falou aqui no podcast um pouquinho
pouquinho sobre o rebite, o motivo que ele é um problema não de droga, mas sim social, como tudo, e econômico, o problema é o capitalismo. Mas uma coisa que eu achei interessante é que o rebite ele realmente foi perdendo força com o tempo, né? Era muito forte ali nos começos dos 2000, e agora pra cá, ou o acesso tá ficando mais difícil, ou a cocaína tá ficando mais barata. Cara, eu tenho familiar caminhoneiro, né? Um dos meus 200 tio, claro, caminhoneiro, e ele já me falou, eu já vi ele comentando sobre rebite, né? Ele fala, realmente, houve uma época que todo caminhoneiro que você pegasse na estrada e fizesse um teste, ele tava com rebite no sangue, tá ligado? Era muito comum. Mas a visão que ele criou depois de bastante tempo, principalmente que ele foi ficando mais velho, né? Foi chegando na fase mais cansado, assim, foi dando uma diminuída no ritmo. The Life Snake. Ele começa a ter uma visão meio abominando aquilo, do tipo, bagaça muito seu corpo, bagaça muito seu corpo, a definição inteira. Tipo, não é muito legal, não ajuda tanto assim, sabe? Começou a ter uma visão contrária, né? Um movimento dessa galera das antigas, né? Caminhões aí, que foi meio que olhando e falando, não, deixa pra lá essa porra. Isso é curioso, eu acho engraçado porque não teve, pelo menos eu não vi, nenhum movimento, tipo, social contra isso, né? Tipo, não teve campanha de conscientização. Não teve nada disso. Os caras por si só usaram por anos, se destruíram. Isso, falaram, porra. Na saúde, falaram, melhor parar, porque realmente não faz bem e tal. Então, o que eu encontrei é que hoje praticamente todo caminhoneiro tá usando cocaína. Eles... eu não sei se isso é uma boa lição. Aí, quando a gente começa a dar uma ponta de esperança, vem o quê? Toma, na sua cara. Eu não sei se essa lição é positiva ou negativa, mas eles de fato deram uma largada no rebite. Eu acho que é por causa de fácil acesso. Acho que cocaína é mais fácil de acessar. Acho que eles tomam um cafezinho preto, cara. Pode ser também. Com uísque dentro pra dar aquela animada. Não, cara, mas aí a parte do uísque que é a parte interessante, porque é óbvio que eu fui pesquisar, eu fui entrar de cabeça no mundo do rebite. Isso é interessante mesmo? Eu fui entrar de cabeça pra entender essa fita, cara. E a parada do rebite e das anfetaminas é que pra você usar como droga, elas não são, tipo, ideais sozinhas, tá ligado? Tipo, a anfetamina, a metanfetamina é fodida, mas as anfetaminas... Você tá falando geral, de maneira recreativa? Pra você dar aquele grau, grau, não é legal, tá ligado? Tipo, sozinha ela tem um efeito ok, bacana, é o que o cara falou, pô, nem faz tanta diferença. Agora, se você dá aquela empurrada pra frente com um pozinho ou com álcool, aí o bagulho estoura e fica legal pra caralho. Um pozinho de A gente comentou isso no Ecstasy, né? Que Exato, os caras... tem o bagulho da água, né? Que a gente explicou. E também o negócio de você usar dentro, você pega as balas de Ecstasy e joga dentro de bebida alcoólica, né? Deixa ela dissolver lá e tomar junto. E né? é isso que os caminhoneiros fazem pra pelo menos sentir o efeito da droga. Então usavam com muito álcool, tomava cachaça e a... Eu queria marcar um ponto aqui no cast que a gente não tá demonizando nem escrotizando a classe dos caminhoneiros. Mano, claro que não, a gente deixou claro porque é uma parcela da população que a gente consegue ter essa visão, né? Que acabou meio que virando uma cultura popular sobre isso e que é muito falta do governo do Brasil da gente ter informações sobre as camadas da população. Não, mas não só isso, mas é a falta de cuidado com esse pessoal. Os caras estão mantendo o Brasil funcionando e a gente tá cagando pros caras, fazendo eles trabalharem 12 horas seguidas atrás do volante e falando, se você bater, a culpa é sua. Porra. Então, tá aí, talvez você devem ter chegado nessa conclusão, porque ela é meio óbvia, mas tá aí o grande ponto que talvez você consiga melhorar esse problema com as drogas, né, nessa camada, seria a condição de melhor de trabalho. Óbvio. Então, não tem dúvida. Mas aí a fita é essa, né? Mistura com álcool, pelo menos pelo que eu pesquisei, é quando dá o grau legal é com isso. O whisky e as balinhas são incríveis, só que qual que é a fita? Isso você encontra no YouTube também, é triste. Eles não tomam uma pílula a cada 2 horas, eles tomam de cartela, velho. Vamos lá, 5, 6 agora, aí quando bater, sei lá, eu tiver rodado 200 km, eu tomo mais 5 ou 6, aí eu vou embora. E o bagulho, velho, é violento, é violento. É foda, velho, mas foda. Pra isso eu tô falando, né, do rebite, porque é mais como droga e a gente tem um pouco mais de informação. Agora, como medicamento, a única coisa que eu encontrei que faz sentido e pelo menos pinta muito bem o nosso uso de anfetaminas é que a venda dos medicamentos, que a gente já falou e que eu vou repetir de novo aqui, os medicamentos para transtorno de atenção e para medicação, tem aumentado 20%, aliás, aumenta 20% por ano desde 2013. Eita porra! Então, tipo, é uma indústria que faz muito dinheiro. Não dá pra explicar pra vocês o quanto dinheiro faz, porque a cada ano sobe 20%. Isso não parou de 2020 pra 2021, inclusive. A gente tem tipos de anfetaminas que só o Brasil consome, de tanto que consome. De tudo que consome, cara. Os caras produzem pra gente. Bagulho, tipo, a gente fala de caminhoneiro porque virou um bagulho cultural mesmo. Exato. Então, né, não vira cultural à toa, né? Usando legal aí. Mas uma que vem bastante, eu não sei se vai ter impacto, geralmente são pessoas que têm mais dinheiro, geralmente pessoas que estudam, né? Igual o Slow falou, que usam pra conseguir ter atenção e estudar por muitas horas a fio, seja
sejam pra vestibulares ou concursos, essas paradinhas e tal. Então, essa moda tá vindo agora. Lá nos Estados Unidos isso é normal. Tipo, estudante usa, ponto final, pra fazer prova. Tipo, o que a gente sofre aqui, eu sei que nós três sofremos bastante, de no dia anterior da prova não ter estudado, não tava preparado e tal. Lá é normal, não se preocupa. No dia anterior você toma um desse e aí você estuda a noite inteira e fica tranquilo que vai dar tudo certo. É que é a tal da bolinha eu falei isso uma vez, Slow, você lembra que a gente comprou energético e passou. Deu ruim, maluco. Não foi bom. A gente tomou uma garrafa de energético, comeu uma caixa de paçoca e passou mal a noite inteira. Não estudou porra nenhuma. É aí que entra a Qual foi a lógica também dessa combinação, né, cara? É, porque a gente não conhecia a bolinha. A bolinha, exato. Mas a fita é essa, cara. E aí, isso que o Bruno falou. A gente fala de caminhoneiro, mas esse 20% que aumenta por ano não é dos caminhoneiros. É dos estudantes, é da galera que trampa de terno e fala, pô, preciso de um remedinho pra ficar acordado. É essa galera que tá usando de verdade. É isso que tá faltando, o governo olhar e tentar entender. Exato. E a gente ter dados sobre isso e tentar, né, tipo, minimizar, enfim, trabalhar em cima desses dados. A gente não tem, a gente só não tem. Então, quando a Ritalina é bem indicada, ela e outros medicamentos do mesmo tipo, realmente acontece uma mudança no comportamento dessas pessoas que sofrem desse tipo de transtorno. O que existe hoje é um exagero na prescrição. Porque qualquer criança começa a dar um pouquinho mais de trabalho na escola, vai, a mãe é chamada, leva para o médico diagnostica o transtorno de atenção e aí já sai receitando Ritalina e nós temos, esses remédios têm efeitos colaterais. Os estudantes sempre usaram substâncias desse tipo. Eu, quando era estudante, usei também, porque você tinha exame, então tinha que estudar até tarde, ficava com sono, não conseguia aprender, tomava e aí ficava agitadão e podia passar a noite inteira acordado. E depois, no dia seguinte, estava morto, acabado, porque quando terminava o efeito, a gente ficava muito derrubado. O que acontece na Ásia que eu comentei? Lá é difícil de ver, né? Porque alguns países específicos, por exemplo, Japão e Coreia, que são dois enormes ali da Ásia, proibiram total. A China não conseguiu informação porque a China não fala com a gente. Mas o ponto é, boa parte da Europa tá começando a aderir a essa parada. Então é por isso que é cada vez mais difícil. E agora quem tá entrando é a metanfetamina, que ela já vem como droga mesmo, no mercado negro. E ela é ilegal, né? E aí você abre porta pro mercado negro. Já tá liberado, tipo, é mais fácil de entrar algo ilegal do que, por exemplo, um Adderall, por exemplo. Mas aí que entra os Estados Unidos e o Brasil e aqui nossas Américas, que por que não proíbe, cara? Por que é só substância controlada? Porque a indústria tá fazendo uma fortuna. Como eu comentei agora, não para de crescer a procura e assim não para de crescer o preço. E eles têm alguns grandes líderes, assim, de marca mesmo, como se fosse carro, tá ligado? Nos Estados Unidos é o Adderall. Adderall é a anfetamina que você quer usar. E o Adderall é interessante porque ele é uma mistura de anfetaminas, ele não é uma ou outra. E ele tem efeito automático. Eu vou explicar porque eu tô falando isso, tá? Mas o Adderall é isso, várias anfetaminas, a galera usa pra caramba. O único dado que eu encontrei foi de 2019, logo antes da pandemia, que era 30% dos estudantes de universidade já tinham usado. É, bastante. E aqui no Brasil, a gente tinha a Ritalina. A Ritalina, ela é um derivado, né, de anfetamina, mas ela também tinha esse efeito imediato que eu tô falando. E ela era, mano, sucesso, assim, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de Ritalina, né? Pô, a gente tem uma artista incrível que tem um nome baseado nela, Ritalina. Não, isso. Mentira. Não. Legal. Caralho, tu tomou o lugar do Brunão hoje, né, bicho, cara? Eu pesquisei pra saber se era. Você nunca parou pra pensar nisso? Não, cara. Engraçado. Então, não é a Rita. Eu pesquisei uma vez pra ver se ela era parente do Bruce Lee. Uau, então, ela é da família Lee mesmo. Você também tá de Não parabéns, é por causa da Ritalina, mas independente, tinha a Ritalina que era gigante e agora tem o Venvance, mano. Venvance é a da vez, é o Adderall brasileiro, basicamente. Toda criança rica usa, todos os pais de criança rica usam, todo mundo adora essa porra. E isso é isso e floral. Exatamente. É uma gota de floral e uma pílula de Venvance. Vamos embora, viver a vida. Vamos. Só que a parada do Venvance é que ele tem toda uma propaganda pró-vida interessantíssima. Que ele fala, pô, Venvance não vicia. Venvance não é droga. Por quê? Porque ele é uma lisdexanfetamina. Ele tem que ser metabolizado antes de virar dexanfetamina. Então você toma ele e não dá efeito nenhum. Aí ele cai no seu sistema, vai pro seu fígado, lá ele é metabolizado e aí ele vira anfetamina. E aí o que eles estão dizendo como demora 2 horas pra cair o efeito, não tem como viciar. Não é droga. Entendeu? Essa é a ideia do cara. E é isso que eles estão vendendo aí. E tá estourando, né? Tá no mundo. Dura por umas 10 horas o efeito Venvance e tem os efeitos que a gente tá falando aqui. Deixa você acordadão, tira sua fome, essas paradas assim. Vocês percebem que grande parte disso que a gente tá dando que a sociedade tá dando pras crianças é porque os pais não querem olhar pras crianças, é óbvio. E cuidar? É pra deixar a porra da criança. Você viu lá. aquela parada que um tempo atrás estavam dando água sanitária, né? Meu Deus. Pra crianças com autismo? Vocês viram essa história? Uau. Mas qual que é a lógica? Isso daí então, é pra matar.
Tinha uma parada... Então, tinha uma parada que era... Eu não sei se é religiosa ou se era dessas galera good vibes de natureza. Eu sei que a vibe era: parem de dar remédios da farmácia pros seus filhos com autismo. Tem água sanitária. Façam... Então, era um tratamento com... Não é água sanitária propriamente, mas é a mesma coisa, né? Que é o cloro, que é o hipoclorito lá, em doses menores, né? Diluído em água. Nossa. E as crianças bebiam. O que acontece? Morria, né? Aquilo corrói o esôfago da criança e ela começa a regurgitar pedaços do esôfago pra fora. Ah, que bom, legal. E aí, quando ela regurgitava aquele negócio pra fora, meio esquisito, meio gosmento e tal... tirando os demônios do corpo. Isso, aí eles falavam que aquilo era o mal do autismo sendo expurgado do corpo da criança. E isso pegou. Deve ser, não, faz sentido pra caramba. Por algum motivo, né, maluco, que essa deve ganhar o Nobel. Cara, absurdo, cara. Eu vi isso na TV há um tempo atrás aí. No máximo 2 anos atrás tava rolando isso. Já tava chateado antes, hein, mano. Agora você acabou comigo, velho. Rolava nos WhatsApp da vida, né, cara? Tipo, essas informações, um monte de pai que não tem paciência de olhar pro filho, de cuidar da criança, começou a aderir a esse monte de tratamento aí que vai surgindo. Eles vão pegando as drogas e vão enfiando nos filhos, velho. E aí foda-se, tá ligado? Tempo atrás também, Slow, os caras davam cocaína também. Não, mas porra. Um é muito sonho do outro, velho. O ser humano médio é assim, né? Ele tem que ter o filho e ele não aguenta, ele quer se livrar da criança, né, mano? Inferno, bicho, mano, mas esse bagulho aí da criança vomitando esôfago me deixou chateado. Depois vocês pesquisem essa história. Não, aí. Nem fudendo eu vou pesquisar. A merda, bicho. Bom, né, independente disso aí, o negócio da proibição, por que não é proibido no Brasil, né? Pelo menos que pode. Existe primeiro a pressão das farmacêuticas. As farmacêuticas ganham muito dinheiro com essa droga, como eu comentei, e é a mesma coisa. Isso me deixa um pouco preocupado. Aí, tudo bem, eu vou colocar o meu chapéu de folha de alumínio aqui, vocês falam o que vocês quiserem. Mas eu acho que a indústria farmacêutica não tem interesse em, por exemplo, curar ansiedade ou depressão. Porque eles ganham muito dinheiro com o tratamento. E é a mesma coisa do câncer pra mim, tá ligado? Certo. Você vendo os números, faz sentido. Não tem porque eles descobriram uma cura pra isso. Eles estão ganhando muito dinheiro. E aí tem essa pressão, por um lado, e tem outra pressão contra o governo também, de proibir as anfetaminas, que é dos usuários, cara. Não dos viciados, mas a maioria sim. Mas é por quê? Porque a galera que sente, por exemplo, déficit de atenção muito forte, não consegue viver a vida sem o vingança, por exemplo. Então, tipo, eles falam, mano, se você proibir essa porra, eu não vou conseguir viver. Não tem condições, tá ligado? E, tipo, pais de crianças que têm problema e tal, e conseguem focar com esse remédio. Então tem uma pressão muito grande no governo pra continuar a droga rolando, tá ligado? Então tem essa parada. Em 2010 eu vi que teve uma lei que tentou passar proibindo, e não passou, óbvio. E aí, o engraçado é que no projeto de lei, eu achei o projeto, tava escrito que quem usa principalmente são caminhoneiros e estudantes. E isso me chamou a atenção porque quer dizer que dentro do governo eles sabem que é usado errado, eles sabem por quem é usado, e foda-se, segue em frente. Mas até então acho que tem que proibir mesmo não, velho. Não, então... Se tem um uso que é bem feito, eles têm que fazer a vigilância. A conscientização, que é o que a gente fala aqui no Zcast. Conscientização é a melhor coisa. Não existe. É usado errado, especialmente pras crianças. Então, mano, é muito bizarro essa parada aí. Eu sei que o que passou de lei mesmo, foi o novo Código de Trânsito. Eu sei porque a gente conversou aqui, eu e o Brunão, falou, olha só que legal, não mudou nada pra gente. Porque a gente não dirige mesmo. Foi legal. Exato, foi bacana pra caramba. Mas quem que se fudeu muito grande foram os caminhoneiros, cara. A gente não fica pensando neles, é claro, mas adivinha só. Uma das novidades no novo Código Penal é que o exame toxicológico tem que ser feito a cada 2 anos, e se o motorista for pego sem o exame ou com ele vencido, a multa é automática de R$1.500. Caralho. Agora, qual que é o negócio? Esse exame já existia, sempre existiu. Mas se você era pego com ele vencido, era tipo, pô, então faz lá. Tá ligado? Pô, amigão. Fica assim, é foda. E aí veio esse novo jeitinho código. Brasileiro. E esse novo código não, ele vai botar no cu de quem tiver com o exame vencido, cara. E aí, tipo, a classe dos caminhoneiros se juntou pra falar, é ruim por quê? Porque a gente não pode parar o que a gente tá fazendo em plena pandemia pra ir fazer porra de exame toxicológico. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Existe sim o uso dessa classe, existe sim a necessidade da droga dessa classe. E aí, mano, o governo tá dando mais um jeito de ferrar a vida dos caras, velho. E aí, o que eu achei mais curioso dessa parada... Vai vir a parte 2 da greve, então? Então, eu não sei... Porque, assim, tá ferrando por quê? Porque não tá resolvendo. Exato. Além de não tá resolver, melhorando a vida dos caras. E ainda caça Você tá querendo atacar pontualmente um problema que é resultado de uma estrutura problemática, Exatamente. Né? Então, tipo, é Você idiota, tá atacando só o ponto. Então, aí é foda, porque além de tudo ainda atrasa o lado do cara, tá ligado? Já tá se fudendo. E aí eu achei interessante, que o caminhão de bosta já tá pesado, né? Mas eu achei interessante por quê? Porque a gente não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu não sou da classe, eu não tô no WhatsApp dos caminhoneiros pra saber que uma das coisas que eu não vou usar nomes, que o governo vigente, entre aspas, prometeu, entre aspas, tá? Porque não foi prometido isso. Mas
Mas uma das ideias que rolava entre a classe caminhoneira é que o governo vigente ia extinguir o exame toxicológico, que também não é um jeito de resolver o problema. Só pra deixar claro. Mas ia liberar legal, tipo, você usa o que você quiser, é tudo nosso. E foi o contrário, né? Agora veio o bagulho fuder mais. Essa classe, inclusive, tá bem decepcionada, né? Então é mais uma galera aí que não teve o que quis quando votou em quem votou. Aí se tomou no cu de bem feito, eu não vou entrar nessa discussão aqui. Mas olha aí, que loucura, mais um que votou e se fudeu. Bom, por hora, a substância é controlada, como eu já comentei, e sem prescrição é de 5 a 15 anos de cadeia, dependendo da sua cor de pele. Isso não é normal na legislação brasileira. Cara, o Brasil é isso, né? Brasil não. E aí a gente vai pros preços, cara. Como o Slow falou, é super difícil de fazer essa porra. Eu fiquei chocado, eu não esperava por isso. Mas eu vi outro caminho, que vocês também podem achar legal ou não, que é como o pessoal dos laboratórios fazem, os laboratórios americanos ali. E o que eles fazem é um método chamado shake and bake, que ao invés de fazer tudo isso que o Slow fez, eles misturam algumas coisinhas, balançam e soltam aquela merda lá e deixa secar e parabéns, você tem metanfetamina. Shake and bake, você só balança e tá feito. Deixa eu chutar, eles devem comprar um monte de coisa com anfetamina. Exatamente. Normalmente remédio de fome ou do problema cardiovascular, olha aí. Entendi. Então, em vez de fazer uma síntese da molécula lá, do feniletilamina ou da planta, né? Eles pegam remédio que já estão com as ramificações feitas das anfetaminas. Preparadas. Mas será que... Uma pergunta boba. Pergunta que... Vou fazer uma pergunta ingênua. Eles, pelo menos, pensam em qual ramificação eles estão comprando ou eles só misturam um monte? Amigão. Slow, aí você também... Amigão, eu vou repetir. Não, eu sei. Eu vou repetir. Assim, remédio pra fome. Foda-se, irmão. Qual é porra? Eles não estão preocupados com o que tem dentro. É remédio pra fome e remédio pra problema cardiovascular. Esses dois remédios, você pega eles. Se a gente misturar e balançar, você fica doidão. O que doidão. tem dentro não importa, exato. Aí mistura isso com legal, acetona, com ácido clorídrico, com lítio. Legal. O lítio ajuda, viu? O lítio ajuda no cérebro, viu? Ajuda, entrar no cérebro. Com iodo, com fósforo, arregaçar. com tolueno e com água... Tolueno? Tolueno. Mistura tudo isso nos potes, balança os potes pra cacete, espera decantar e cristaliza essa porra, parabéns, tem metanfetamina. É o jeito bem mais rápido. Meu amigo, junto vem o câncer, né, cara? Vá. E é estupidamente mais barato. Esse é o tipo, estupidamente muito mais barato. Esse é o Jesse Pinkman, né? Esse é o Jesse Pinkman. Então você tem essa opção, que aí você vai ter a metanfetamina, e a gente vai falar sobre o preço dela já, mas você tem a opção da anfetamina. Aqui no Brasil, pelo que eu entendi, a Ritalina e o Venvanse, eles mais ou menos têm o mesmo preço. A Ritalina já tá caindo de uso, mas ainda vende bastante, e é 30 comprimidos desses por R$300. É bem caro. É caro o suficiente pra você falar que, pô, não dá pra um motorista, um caminhoneiro comprar um bagulho desse. E tem que tomar de monte, né? Igual o amendoim. E tem que tomar o amendoim pra dar aquele efeito legal. Então. Pela quantidade que você tem que tomar, então tá muito mais barato usar o êxtase, que é um outro derivado anfetamínico, né? E com certeza vai dar brisa. Pelo menos vai ser divertida a viagem, tá ligado? Tem esse lado. Viagem pro inverno. E aí o que eu encontrei do Fenproprorex, que tá mais difícil de encontrar e é só do Paraguai e tal, é uma merda, é um pouco mais barato. Os 30 comprimidos que você pagaria R$300, você paga tipo até 150. Caramba, mas é caro, hein, bicho? É caro, mano. Ainda continua caro pra cacete, mas já é mais acessível, né? Metade do preço. E aí tem a metanfetamina, que aqui no Brasil não tá estourando tanto. Eu acho que realmente o êxtase acaba tomando lugar. Mas nos Estados Unidos... A gente até falou sobre isso, que na heroína aconteceu. Tentaram trazer pro Brasil, não rolou. Não rolou, né? E tentaram trazer já pro Brasil também a metanfetamina, não rolou também, cara. Não foi um bagulho... E dessa vez não tem a ver com o bagulho da agulha, né? Porque a heroína era o bagulho da agulha. O brasileiro não gosta da agulha. Não sei porquê. Foi realmente cultural, velho. A gente não quis. E não rolou. A metanfetamina não entrou no Brasil, não foi. É que o jeito de você usar metanfetamina, que é queimar aquela merda e fumar lembra muito crack, né, mano? E a gente já tem esse bagulho do crack que é foda e tal. Não sei qual é. Talvez o mercado tá saturado pelo crack já. Né? Já tem o mercado Acho que entra muito nesse bagulho da mão invisível, que é o seguinte: o cara, pra trazer pra cá, ele tem que fazer um investimento. Ele tá trazendo um bagulho de fora, certo? Um negócio que não é feito aqui. Ou ele vai ter que investir no laboratório aqui, ele vai ter que trazer de fora. Aí ele tem que gastar uma grana maiorzinha pra distribuir, pra fazer valer. Pra conquistar aqui já é mais fácil, mano. Você faz uma empresa que já tem... Pra conquistar o mercado ainda, né? Pra criar o consumidor. Ou seja, vai ter uma grana que é desnecessária, já que ele pode pegar essa grana e comprar tudo de crack, muito mais crack, e vender do mesmo jeito, né, cara? Exatamente. É melhor usar a droga do local, né? Mas então vamos voltar pros Estados Unidos pra discutir um pouco de preço, tá? Porque a parada do preço por isso, por exemplo, que a Dori Guaraná não estoura nos Estados Unidos. Tá aí, só pode ser por isso, eu concordo. Pra mim, foi a análise perfeita, não tem o que discutir daí.
A metanfetamina nos Estados Unidos custa mais ou menos $30 o grama. Com 1 grama você consegue dividir em uns 5 usos. Então cada uso seria mais ou menos de $5 a $6, tá? Cada hit, né, que eles chamam, né? Que é a pedrinha que você queima e fuma e fica doidão. E se você gasta, então, $30, você compra 1 grama do bagulho, você vai ficar louco por tranquilo, assim, em 30 horas, de um dia e meio, suave. 1 grama já dá pra 30 horas? É legal, é bacana. É bacana. Rende, viu, menino? Rende legal, rende legal. E aí a gente vai pra série mais importante, né? A série que ensinou pro mundo que é metanfetamina, que foi Breaking Bad. No Breaking Bad, o Mr. White, quando ele vai conhecer o Gus pela primeira vez, o Gus oferece pra ele $1 milhão por mês só pra ser cozinheiro, né? Uhum. E parecia um número meio absurdo, sei lá eu. Mas aí a gente vai ver. Mais pro final da série, o Mr. White ele consegue produzir 22,7 quilos de Crystal Blue e ele vende por $1,4 milhões. E se você fizer a conta... O lote, né? Todo ele. Os 22 quilos ele vende por isso. Se você faz a conta, vai dar exatamente aquilo... Vai dar um pouco mais caro do que eu falei, na verdade. $60 o grama. É o dobro do preço que eu falei, né? $30. Uhum. Mas aí vem a questão de que o Mr. White ele também fala que ele já deu 1/3 para o pessoal da distribuição. Então você imagina que ele vendeu por mais ou menos $80 ou $90 o grama. Então, isso é uma coisa que eu achei legal. Por que eu fui estudar isso? Por que eu tô trazendo isso aqui? Porque é uma série genial. O Vince Gilligan foi muito glorioso de fazer essa série, mas ele errou só no ponto de que quem compra a droga são usuários finais. Não é verdade isso. Essa droga por esse preço, o Mr. White estava vendendo para outros distribuidores que iam cortar com, adivinha o que, Brunão? E vender. Entendeu? Então, esse foi o único erro que o Vince Gilligan colocou, que eu consegui encontrar. A ideia é que ele, por ter porque assim, na história da série, a droga dele era super pura. Perfeita, né? E virou modinha, né? Porque era azulzinha que ninguém fazia. Então, talvez seja porque tipo, ele sabe que o dele era mais valorizado. Será que não era por isso? Pode ser, mas entendeu que o drogado nunca vai pagar esse preço, não vai pagar o triplo do preço. Entendi, mesmo sendo a da moda. Não faz sentido, né? Pelo menos do que eu ouvi dos documentários, mano, o cara da metanfetamina, o viciado, ele não tá querendo gastar o triplo do preço pelo mesmo tanto de droga. Nem fudendo, né? Ele vai pagar sempre mais barato, então essa droga vai ser cortada várias vezes, vai chegar um azul escurinho. Então você tá dizendo que o Mr. White tinha que ter mais ou menos 3 vezes menos dinheiro do que ele tinha, não? Não. Se ele vendesse pro consumidor final, sim. Pelo preço normal. Mas não, né? A única coisa que devia ter mudado é que ele não devia ter tantos problemas na rua, porque ele ia só vender pra pessoas que iam cortar a droga pra ele. Ele nunca ia ter... problema na rua é só na primeira temporada. Só na primeira, tenta né? distribuir. Depois ele vende pra distribuidor mesmo. Então, aí tá tudo certo. Aí tá tudo dentro, então. Bem legal isso aí, eu achei bacana essa parada, tipo, o dinheiro bate. Tem um site, inclusive, eu recomendo, chama Breaking Bad Economic. Gosto assim, é um site inteirinho dedicado à economia do Breaking Bad. Caralho! Porque, mano, é bem feito, o roteiro é muito bem feito, eu fiquei impressionado. Isso é verdade. Os caras mandaram muito. E qual que é a fita do filme? O que me impressiona é o tempo livre dessa galera. Porra, bicho, mas é da hora, cara. E o que eu achei legal... É só uma série, irmão, só aceita. Então, aí que tá, a gente acabou de fazer um podcast inteiro mostrando que não é só uma série. Tá muito bem feita, velho. E a fita no final da série, não sei se vocês lembram, que ele rouba a metilamina do trem. Foi legal e tal. E eles roubam o equivalente a 15 milhões de dólares de metilamina. E com esse tanto de metilamina, se ele tivesse produzido até o final da série, coisa que ele não faz, infelizmente, né? Quem assistiu a série sabe o que acontece. Ele teria produzido por volta de 350 milhões de dólares. Ele teria 1/3 de bilhão de dólares só com aquilo lá, de droga. Pesado. Infelizmente a série não vai pra esse caminho, né? Vai pra outro caminho. E era mas era o que ele queria. Ele teria vendido a metilamina, né? Por 15 mas ele tava na brisa errada, né? Já era o Heisenberg. Se ele fosse esperto, mano. Então, essa que é a porra. Se ele não fosse o Heisenberg, ele tinha parado naquele primeiro milhão dele ali, ó. Ele parava e acabou. Eu parava com menos. Conta assim. Com muito do menos eu parava. Pô, mas agora, 1/3 de bilhão. O Heisenberg tomou conta, ele cria um império, né, cara? Ele queria ser o novo Pablo Escobar, aí é foda. Mas, cara, é muito louco, cara, porque foi bem pesquisado. E isso porque é uma série que já vai fazer 10 anos ou mais, né? Vai fazer mais de 10 anos, cara. Então, tipo, e mesmo assim ainda bate com a economia de hoje em dia lá, o que mostra que os Estados Unidos não... Os Estados Unidos tá girando em círculos, cara, com essa epidemia. Eles não sabem o que fazer. É muito legal você pesquisar, porque você vê, tipo, a parte política não sabe o que fazer, a parte da polícia faz exatamente igual aqui no Brasil com o crack, não resolve nada. Então é muito interessante, cara. E eu acho que o Brasil seria um ótimo mercado pra metanfetamina, pena que não deu certo. Ou ainda bem que não deu certo. Não, né, cara? É aquela coisa, a gente matou a charada, né, cara? O crack já tá muito enraizado no Brasil, cara. Exatamente. Pra entrar outra igual o crack agora. Sinto muito aí. Pra você que tá querendo vender metanfetamina, sinto muito, cara. Não é um negócio, não. Não é o momento, né? Esse podcast foi mais pra você aprender mesmo. Não faz, não. É o seguinte, pega esse dinheiro aí e investe no Zcash. Porra,
tá aí, é um bom jeito. E você pode não só investir, como você pode dar ideias pra gente da próxima série, depois da série de drogas, porque tá acabando. Vem aí uma das mais interessantes, não vou falar qual, que eu quero muito estudar, e depois vem a mais brasileira possível, cair na sua imaginação o que é. Caramba, eu fiquei bem curioso agora. Fica na imaginação das pessoas nem a gente tá sabendo aqui, rapaziada. Mas é isso, cara, a gente quer muito saber o que vocês estão achando. Se, faltou alguma coisa de anfetamina, eu imagino que não, porque puta pauta complexa da porra. Mas manda pra gente, cara, por onde eles podem conversar com a gente, Slow? Tem o nosso facebook.com/Zcast, tem o nosso Instagram, que é @Zcast, tem o nosso Twitter. Vocês estão gostando do meu sotaque? Tá bem bonito? Ele tá bem americanizado. Eu tô assistindo muito Peaky Blinders, né? Aí eu tô meio Birmingham, né? Negócio meio pá. E... Não tem nada a ver, mano. Nada. Caralho. Tudo bem. Se você tá achando que tá... Tem também, nosso Twitter é @RepúblicaZcast e tem também o nosso e-mail que é republicazcast@gmail.com. Por qualquer uma dessas redes aí você pode nos comunicar, botar suas opiniões sobre o cast, suas opiniões sobre os próximos casts, né, e tudo mais. Ah, meu tio era caminhoneiro. Eu colocar uma opinião sobre o próximo cast. Não, pô, ele pode falar, ele pode dar ideia da próxima série. A sugestão, irmão, não opinião. Opinião também, ele pode opinar, vai ser bom, ele já sabe, ele vai lá e fala. A gente também precisa muito que você se inscreva no nosso canal no YouTube, que é Zcast, e o nosso canal lá na Twitch, que é Zcast _ Podcast, porque a gente também tá produzindo conteúdo pra lá. É verdade. Além do nosso podcast maravilhoso, e tudo isso só é possível graças ao nosso Apoia-se. Exatamente. Então você que é um investidor aí, em vez de investir em metanfetamina, investe em mim. Não é isso? A música, não tem a música que fala isso? Investe em mim. Chore por mim. E você consegue fazer isso através do site apoia.se/Zcast. Nossa família tá crescendo, porra. Venha fazer parte. Os 300 milhões de drogas que você tem aí, manda pra nós. Investe aqui. Aqui a gente lava dinheiro também. Fazendo, não é só apoio. Por isso, aí. desculpa. Como é que faz apoio, Bruno? Como é que é? Você entra em apoia. Eu já acabei de falar. Apoia.se/Zcast. Você a partir de R$2, cara. Mas vai pra cima, né? Vamos pra cima. Duas vezes pra apoiar duas vezes mais. Mas você vai fazer parte do nosso grupo fechado. Você vai fazer parte. Tem vários prêmiozinhos que você pode participar lá, cara. Vem com a gente, porra. É verdade. Apoie com tudo que você ama e nos amem.